Irmã, vem cá, irmã, vem cá. Vem cá, irmã, vem aqui. Dá uma boa tarde pra quem tá em casa nos acompanhando. Ô, Ave Maria. Olha aqui, dá uma boa tarde pra quem está em casa nos acompanhando. É só uma boa tarde, não é pra contar a história não, irmã, vai. Vai lá. Boa tarde, minha gente do meu coração, minha paixão, meu amor, meu tudo, essa humanidade inteira que existe neste mundo. Viva Jesus! Viva Jesus, minha gente! Vai lá, Gabriela, vai. Ele é a nossa paz, Ele é Shalom do Pai, Jesus. Aí sim, Deus. Jesus. Ele é a nossa paz, Ele é Shalom do Pai, Jesus. Renascer e viver. Tô emocionado, vai lá. Em ti, Senhor. Renascer e viver em ti, Senhor. Tua voz escutamos, tua paz ecoando em nós. Tua voz escutamos, tua paz ecoando em nós. Ah, meu Deus do céu, gente, olha que maravilha. Você está acompanhando a programação da TV Canção Nova. Nós estamos ao vivo. Lercinho, você está aonde agora? Ah, minha gente, eu estou... Deixa eu aqui do meu lado aqui. Jovem aqui, esse jovem baixinho que tá aqui. Fica em pé não, que você vai... Aí vai... 50 anos aqui, esse jovem aqui, Edenilson. Edenilson, nós estamos aonde, irmão? Nós estamos na Avenida Isabel Bueno, 400, Bairro Jaraguá, em Belo Horizonte, na Casa de Missão Canção Nova. Ah, esse é o Edenilson, 50 anos de idade. Esses dias, né, Edenilson? Dia 22, sexta-feira. Sexta-feira passada, dia 22. Aí, ó, dia 22 é o aniversário desse jovem senhor aqui que está do meu lado. Tô quase chegando lá, hein? Vai demorar um bocadinho. Gente, Rua Isabel Bueno, número 400, Jaraguá. Nosso telefone, quer entrar em contato conosco agora? É agora, depois das 3 horas a gente, né, vai rezar o terço da misericórdia, tem um momento de oração, depois que não vai ser televisionado. Você quer entrar em contato agora conosco? Você vai ligar para nós no código de área 31, nós estamos em Belo Horizonte, código de área 31 3306-6690. 3306-6690. Oh, meu Deus do céu, mas você fala assim, Lercinho, eu quero falar. Lercinho, eu quero falar ao vivo no programa hoje. Eu quero mandar uma mensagem de voz para o programa Juntos Somos Mais. Tá fácil. Tenho certeza que você já sabe o nosso número de WhatsApp para que você possa participar conosco. Você vai, é claro, sempre discar o 31, ou não, tem que colocar o 31, ô China? Eu vou chegar perto do China. Ô, irmão, vem aqui. Mostra aqui o China aqui. Vem comigo. Opa, tem o WhatsApp já. Eu nem falei o número. Essa equipe é master demais. Eu nem falei o número. O nosso número, 3171597038. Tem que aumentar aqui. Tô nessa câmera aqui. Olha lá, ô Wagner, dá um tchauzinho pra quem tá em casa aí, Wagner. Tem suco hoje aqui, Wagner? Tem suco hoje? Vamos tomar um suquinho aqui daqui a pouco. China, vou chegar em você agora, irmão. Ó, não, você tá no ar agora, não. Aqui, vem aqui. Não, fala aqui. Dá uma boa tarde pra quem tá em casa, nos acompanhando agora, no trabalho, onde quer que esteja. Boa tarde, gente. Boa tarde, Wagner, tá bem? Dá um joinha na frente da lente. Daqui a pouco ele vai aparecer. Aí. Boa tarde, gente. Bem-vindos a essa Canção Nova, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer TV. Esse é o programa Juntos Somos Mais. Sócio evangelizador, arrecadador, evangelizador porta a porta. Tomar um suco aí daqui a pouco. Eu, Wagner, aqui, pra gente conversar um pouquinho. Que bom que você está conosco. Mas tem gente no WhatsApp antes de falar. É impressionante. Antes de eu falar o número. É que o pessoal já sabe o número. O pessoal já sabe o número já. Boa tarde, quem está conosco? Boa tarde, sou de Fortaleza. Me chamo Ana Miriam Francisca da Silva. Ô, minha flor. Todos os dias estamos ouvindo uma canção nova. Adoramos, em nome de Jesus. Olá, Lercinho, boa Oi. tarde. Meu nome é Amarildo de Oliveira Dutra. Sou aqui de Santo Amaro, paróquia Nossa Senhora do Rosário. Assisto os programas da TV Canção Nova quase todos os dias. Amo muito estar ouvindo vocês falar. Monsenhor João e outros mais, Padre Bruno, também no programa Sorrindo para a Vida de manhã. Hoje foi uma bênção e gostaria que vocês orassem por nós. Eu sou de Sobral, Ceará, Ana Vlad, e eu estou passando para dizer que eu amo esse programa, Juntos Somos Mais. Alegra mais as minhas tardes.
Beijo, que Deus abençoe a todos. Aí, Ana, Deus abençoe você que está aí conosco, participando do programa Juntos Somos Mais. A Ana Miriam, o Amarildo e a Ana de Sobral, Ceará. Sei que tem muitos irmãos nos acompanhando agora a programação da TV Canção Nova. Isso é muito importante. Olha, deixa eu dar um recadinho para vocês especial. A Canção Nova, ou melhor, a TV Canção Nova está completando 30 anos, gente. 30 anos de TV Canção Nova já. Começamos ali no Vale do Paraíba. Aí depois, com a graça de Deus, foi se alargando, e nós estamos aí. Eu estava brincando, que eu nem tinha consciência de que o programa Juntos Somos Mais, eu estou agora aqui em Belo Horizonte, Brasil, e em Portugal estão nos assistindo. Mas eu sei também que em outros países, né, China, tem gente nos acompanhando agora. Olha, que bênção de Deus poder estar na sua casa. Ora, estou entrando dentro da sua casa, comunidade Shalom, os nossos amigos e amigas aqui que vieram de Sabará para estar conosco. Nós estamos entrando aí na sua casa. Tem gente que está participando agora, trabalhando. Eu sei que tem gente trabalhando e abre aquela abinha pequenininha na tela do computador. Não, deixa eu assistir o programa ali do Juntos Somos Mais, né? Eu já vou esperar ali o terço da misericórdia. Então, eu sei, tem gente que está ali na fila, de repente, do dentista, esperando ali para extrair um dente, fazer uma restauração, né? Fazer um canal, dói para chuchu, né? Tá esperando, e de repente ali tem a TV Canção Nova, estão assistindo a TV Canção Nova. Talvez você esteja em casa, claro, se recuperando de uma enfermidade, está com a TV Canção Nova. Talvez você esteja em situações que nós não tenhamos a consciência, nem conseguimos descrever aquilo que você está vivendo, mas você está acompanhando a Canção Nova. E quantas vezes nós acabamos ouvindo, olha, a Canção Nova é a minha companheira. Aonde? Em presídio também. De vez em quando eu tenho oportunidade, eu vou pregar nos presídios aí. E um dia eu teve um relato de um jovem que conheceu Jesus através da Canção Nova no presídio. Eu acho que o educador social colocou lá e aquilo foi chamando a atenção dele. Ele foi ficando perto da grade e observando, e ele foi lavando o coração dele e ele conheceu a Canção Nova no presídio. Amém. Então, são inúmeras possibilidades, oportunidades que Deus acaba usando da Canção Nova, da TV Canção Nova, para chegar até onde você está. Você está no lugar objetivo agora. Você está na sua casa, no seu trabalho, na rua, talvez no presídio, no hospital, você está em algum lugar. 30 anos da TV Canção Nova. Vamos juntos evangelizar. Por isso eu quero fazer uma proposta para você que está nos acompanhando. O WhatsApp está aí, está fácil de você entrar em contato conosco. Inclusive, ela está aqui, minha produtora. Sempre caminhando no meio de nós aqui. Luana, é agora que vai mostrar os vídeos lá? Então é o seguinte, eu vou fazer um convite para você de 30 anos de evangelização pela TV, e você vai perceber aí um negócio super bacana que você vai mandar, ou através de vídeo, ou somente uma foto. Ah, Lercinho, eu vou aparecer hoje na TV. Não dá tempo, não dá tempo. Nós vamos editar e a partir da semana que vem, você vai estar conosco também para participar do nosso programa. Você que está acostumado já a fazer o seu canal de voz também através da imagem. Então solta aí o VTzinho. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova. Parabéns, 30 anos da TV Canção Nova. Mais uma vez, Deus abençoe você, TV Canção Nova. Realize muitas e muitas obras em favor do povo. Vamos juntos evangelizar. Jonas! Aê, minha gente, 30 anos de evangelização. Você pode aí ligar para nós, ou melhor, entrar no seu WhatsApp aí e fazer o sinalzinho dos 30 anos de evangelização da Canção Nova. Como é que é, China? Mostra ali o China. China, arruma a camiseta aí, China. Senão você vai passar pelo momento de louvor. Tem que ficar aqui enquadrado. Aí, 30 anos. O dedinho tá meio diferente, mas não tem problema não. 30 anos de evangelização, gente. Que bom, que maravilha. Você pode entrar em contato conosco, então, para fazer parte desse momento especial conosco. Deixa eu aproveitar que esse irmão que está aqui, Shalom, aqui, oxi, venha cá, meu irmão. Seu nome? André. André, vem aqui pro centro, Centro do cenário, programa
Juntos Somos Mais. É o programa do sócio Canção Nova, viu? Sim, com certeza. Tudo bem, gente, que está assistindo? Então, a gente veio aqui deixar um convite muito especial para vocês, também de BH, também das missões do Brasil todo, que é o nosso evento de carnaval. É esse evento que vai acontecendo também fora do Brasil, também que você falou de Portugal, né, que tem gente acompanhando. Também nós estaremos presentes lá em Portugal, em Braga, Setúbal, também com esse evento que se chama Renascer. É uma proposta diferente de carnaval, com Cristo, é uma alegria que não passa, como costuma dizer na comunidade, que não termina na quarta-feira de cinzas, mas continua ainda mais. Essa alegria assim, que vem para preencher o seu coração de uma forma toda especial. Meu irmão, sabe o que... Gente, nós vamos vendo as notícias, né? Estão se preparando, né? O povo está se preparando para passar 4, 5 dias se acabando. Não é verdade? Não, é 4, 5 dias, não, uma semana. Já tem gente que caiu na folia já. Estão se acabando. Olha que oportunidade linda que Deus nos dá. Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, Comunidade Recado. E aí não vou falar todas as comunidades, as paróquias, os grupos de oração, a renovação carismática, não só em Minas Gerais, mas por todo o Brasil. Olha a oportunidade que nós vamos ter esses dias. São dias onde muita gente está dizendo assim, eu vou me acabar. Agora tem muita gente que vai se encontrar. Ei, louvado seja Deus, hein? Louvado seja Deus. E é exatamente isso que vai acontecer, né? Então, espera vocês a vir participar no Colégio Salesianos aqui em Belo Horizonte mesmo, mas também em Salvador, no Piauí, Parnaíba, Teresina, todas as outras cidades, com essa proposta realmente, como você foi falando. Hoje a gente vai vendo aqui em BH, esses dias aqui é uma loucura, né? Mas o que a gente vai vendo? Também pessoas que vão tendo esse contato e vão buscando ainda mais a Deus. Que é essa proposta que a gente vai passar. Se você deseja ter esse encontro, procure a paróquia mais próxima de você, procure a Canção Nova, procure o Shalom também, que a gente vai estar aí esperando você e posso dizer para você, vale a pena. Mudou a minha vida, mudou a vida dos meus irmãos que estão aqui também de comunidade e de várias outras pessoas no Brasil todo. Vale a pena. Não deixe de participar desse momento. Venha buscar um carnaval diferente. Ô, Estevão, tem até um VTzinho aí, pra gente ver agora. Solta o VT pra gente ver aí o chamado. Participe de um carnaval diferente. Venha para o Renascer. Louvor, adoração, cursos, pregação, espaço kids, seminário de vida e muito mais. De 3 a 5 de março. A partir das 8 horas no Colégio Salesiano. Avenida Amazonas, 6825, Nova Gameleira, 567-9490. Minha gente, seguinte, você não vai se acabar, faça um carnaval diferente, não só para você, mas para também toda a sua família, tá bom? Deus abençoe você, tem gente conosco aí pelo WhatsApp. Boa tarde, quem está falando? Aqui é Francisco de Mossoró. Ei, meu querido. Manda um alô pra mim aí, que eu gosto de assistir direto a Canção Nova. Juntos Somos Mais. Forte abraço, irmão. Oi, pessoal da Canção Nova de BH. Estou aqui ligadíssima em vocês. Sou Liliane de Conceição do Mato Dentro. Deus abençoe, minha flor. Mande uma bênção especial. Beijo. Boa tarde. Sou da Guia de Acari, Rio Grande do Norte. Ei, Rio Grande do Norte. Sou ouvinte muito da Canção Nova. Acompanho a missa, o programa Sorrindo para a Vida, o programa Juntos Somos Mais, o Texto da Misericórdia. Todos os momentos da Canção Nova eu estou acompanhando. Gosto demais da Canção Nova. E deixo um abraço para todos os ouvintes da Canção Nova, todas pessoas que trabalham, que evangeliza conosco, que passa algo bom de Deus para nós. Eu gosto muito do programa Sorrindo para a Vida, da missa, em todos os momentos, do extenso e do louvor, todos os momentos bons da Canção Nova eu acompanho. Gosto demais. Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos desse programa. Deus abençoe, viu, minha flor? Deus lhe pague por participar conosco do programa Juntos Somos Mais. Inclusive, tá, olha, você está passando por Belo Horizonte ou você é da região, faça como fez aqui o Edenilson, que é aqui de Sabará, cidade muito próxima a nós, uma cidade muito aconchegante. Nós fizemos um encontro com o padre Edmilson no passado lá, uma alegria estar lá em Sabará. Então você pode fazer como o Edenilson fez. O Edenilson ligou para cá, né, combinou junto com a Luana, olha, vou levar um grupo aí
para participar do programa Juntos Somos Mais. Lembrando sempre a você que o programa Juntos Somos Mais é o que vai para o ar ao vivo aqui de Belo Horizonte na terça-feira. Mas logo em seguida, nós temos o Terço da Misericórdia e um momento especial de oração de cura interior na Capela do Santíssimo, tá bom? Então toda vez que você vier aqui na Canção Nova na terça-feira, você pode participar conosco. Não estou sozinho. Não estou... Daqui a pouco, irmã, você vai falar, minha irmã. Daqui a pouco essa irmã vai falar. Maravilha, irmã. Gente, é o seguinte. Quero já abraçar e receber a Dircilene Duarte aqui no nosso programa Juntos Somos Mais. Dirce, é contigo aí, minha irmã. Boa tarde, Laercinho. Boa tarde, família Canção Nova. Um grande abraço a todos que estão acompanhando a nossa programação no dia de hoje. Uma programação especial do projeto Dai-me Almas, que você está acompanhando aí desde manhã, não é? E a gente segue com essa programação. Hoje, às 21h30, a gente tem um programa todo especial para a nossa família, com a Paula Guimarães, o Alexandre Oliveira e tantos mais, que você vai poder participar. Então, anota aí, às 21h30, a gente tem uma programação especial do projeto Dai-me Almas no dia de hoje, hein? Lembrando que nós estamos com 62% do nosso projeto e nos falta 38%, que dá para conseguir. Falta 3 dias. Você vai dizer, poxa, 3 dias? 38% dá para conseguir? Dá sim. 12 e pouquinho por dia, são 3 dias, não é? E se a gente se mover, se a família Canção Nova inteirinha entrar hoje, né, e com movimentação, fazendo a sua doação, rezando, nós vamos sim chegar ao 100%, porque nós cremos, né? Nós cremos em Deus? Sim, claro, cremos em Deus, né? Mas cremos também naquilo que você pode fazer para nos ajudar. Então vamos lá, família Canção Nova, você pode fazer o seu bolo aí, né, e vender para sua família. Você pode tomar as suas iniciativas aí, aonde quer que você se encontra, viu? Mas, para falar em iniciativa... Olha quem está aqui. Não, presta atenção. Mostra aí. Mostra. Olha. Eu estou muito longe, lá no estúdio, eu estou muito longe, né? Eu vim ver como é que estava aqui o ambiente. Estou voltando. Tchau. Tá demais, né? Pois é, tá aí, ó, o Laercinho participando aqui com a gente. Legal, né, essa participação? Pois é. A gente está falando das iniciativas. E uma das iniciativas, a gente vai te contar agora, que você pode fazer para ajudar o projeto Dai-me Almas. Estou aqui com a Juliana, minha irmã de comunidade. Ela é responsável da loja Canção Nova aqui em BH e também do Clube do Ouvinte. Não é isso, Ju? Boa tarde. Boa tarde, Dirce. É isso, nesse especial de campanha. Nós temos a oportunidade hoje, você tem a oportunidade de comprar os produtos da Canção Nova. E você que está na região do Sul e Sudeste, você tem um frete grátis hoje, comprando a partir de R$ 79,90 e para as demais regiões, R$ 129,90. E uma oportunidade também, disse hoje, é de comprar, né, este livro, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, do Márcio Mendes, por R$ 9,90. Este livro ele custa R$ 21,90, mas se você aproveitar esta promoção hoje e amanhã, você pode acessar loja.cançãonova.com ou ligar 12 31 86 2600 e adquirir na promoção. Então você ajuda a Canção Nova e leva num preço bem especial. Olha só, gente, é uma das iniciativas para você ajudar, R$ 129,90. Lembrando que a gente tem essa promoção desse livro maravilhoso, Márcio Mendes, lançamento, R$ 9,90. Apenas R$ 9,90 você já pode incluir aí na sua compra e não vai pagar o frete, tá? A gente tem também aí, atenção, pessoal do Porta a Porta, né? Nos pedidos acima de 399 para a região Sul e Sudeste também vai com frete grátis. Nos pedidos acima de 529 também, né, para as demais regiões, não tem frete para nada disso. E o valor líquido do pedido válido para o dia 25 e 27, tá bom? São as nossas iniciativas aqui, além de tudo que você pode fazer entrando na nossa página do Clube do Ouvinte. Também nós gostaríamos de dizer que uma outra maneira que você tem, o sócio tem de ajudar a Canção Nova, é fazendo a sua contribuição pelo cartão de crédito. Então, ao invés de você fazer essa contribuição pelo boleto bancário, você pode acessar clube.cançãonova.com ou ligar 12 31 86 2600 e ver essa maneira diferente também de ajudar, que é pela doação pelo cartão de crédito.
Vamos lá, família Canção Nova, é super possível. Vamos aí juntos, rumo ao 100%. É com você, Laércio. Vou me entregar, me abandonarei nos seus braços, Deus, pra nunca mais voltar. Eu vou me entregar, me abandonarei nos seus braços, Deus, pra nunca mais voltar. Opa, gente, é possível. 62%. Ao ritmo dessa canção. Vai lá, Gabriela. Ao ritmo dessa canção. 62%. Você está onde agora acompanhando a TV Canção Nova? Você está... Zilma, um forte abraço para você que está acompanhando. Também um abraço para a Bahia, no estado da Bahia. A Evanir Rodrigues da Silva pede oração para o neto Caio e toda a família, acompanhando sempre o programa. Manda um abraço para todos. Opa, e tem gente entrando aí pelo WhatsApp conosco. Boa tarde, quem está aí? Boa tarde, família Canção Nova. Me chamo Creuza, moro Creuza. na cidade de Riacho dos Cavalos, Paraíba. Estou assistindo Juntos Somos Mais. Eu assisto toda a programação da Canção Nova. Rezo o texto da misericórdia todos os dias, o texto mariano. Eu amo a Canção Nova, assisto toda a programação. Peço oração para mim, para o meu filho Gabriel, para toda a minha família. Canção Nova, esperança em minha vida. Opa! Beijo, família Canção Nova. Deus abençoe, minha flor. Boa tarde, eu sou Edna de São Paulo. Agradeço a Deus pela Canção Nova e peço uma graça muito grande pela cirurgia da minha filha. Sou sócia desde 2016 e só tenho recebido muitas graças. Amém, Juntos Edna. somos mais. Juntos somos mais. Oi, Laércio. Uma boa tarde para você, Laércio. E peço uma oração para nós aqui em Pinda. Sua tia Lena. Ah, essa é minha tia Lena. Ei, tia Lena, a sua bênção. Eu quero aproveitar uma bênção para minha mãe, meu pai, dona Célia e o seu Laércio, que eu tenho certeza que a audiência vai lá em cima na minha casa, hein? 100%. Meu pai e minha mãe devem estar assistindo. Tia Lena, Deus lhe pague, viu? Deus abençoe. Gente, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é pelo telefone, você pode entrar em contato conosco. Mas olha só, o programa Juntos Somos Mais é um programa do povo, é um programa do sócio evangelizador, do arrecadador, para que nós possamos fechar mês de fevereiro em 100%. Agora, um VTzinho especial aí, a Dirce gravou com a Luciana, grande amiga, grande sócia da Canção Nova. Espero que você goste e acompanhe conosco. Olá, família Canção Nova. Eu já estou num lanche delicioso aqui, preparado com tanto carinho, com tanto amor pela Luciana. Ela faz parte da nossa família e a gente veio conversar um pouquinho com ela para saber como é que é essa história da Luciana com o Carisma Canção Nova, com a TV Canção Nova. Tudo bom? Tudo bem, Dirce. E você? Já sei que você conheceu a Canção Nova através da sua avó, não é isso? Verdade, Maria Luísa. A vovó me apresentou a Canção Nova mais ou menos uns 25 anos atrás. Era sócia, era muito fiel à programação, falava sempre com muito carinho, com muito amor. E nessa época eu não assistia muito a Canção Nova, não. Depois, com o passar do tempo, eu fui me interessando, fui vendo o quão era importante essa obra de Deus na vida das pessoas. Foi e é muito importante na minha vida. E aí eu não consegui mais deixar a Canção Nova. A Canção Nova é minha maior companheira no meu dia a dia. Você me contou que você, por causa do trabalho do seu esposo, né, você viaja bastante. É verdade. Você muda bastante, né? E aí a Canção Nova tem sido esse alimento espiritual para você, por onde quer que você vá. A Canção Nova me acompanha, aonde eu chego tem Canção Nova e isso é de extrema importância para mim, porque essa vida de mudança não é fácil, a gente fica muito saudosa dos familiares e aí, às vezes, bate uma saudade e a Canção Nova é sempre a minha companheira nas manhãs, no Sorrindo para a Vida. Eu adoro esse programa
E eu sempre encontro uma palavra de conforto, uma palavra de força, de fé. E a Canção Nova é tudo para mim. Você me disse também, Luciana, que você entendeu qual é a missão da Canção Nova e é por isso que você ajuda, né? É isso mesmo, disse. Assim, a Canção Nova me ajuda muito, né? Então, quem dirá uma pessoa, às vezes, que está passando por uma situação de extremo sofrimento, de depressão, com, enfim, vários problemas que essa vida traz. Então, assim, eu quero, através da Canção Nova, poder ajudar também. E eu sou sócia por isso, porque eu quero fazer a minha parte, né? O meu marido hoje é o sócio aqui de casa, porque eu parei de trabalhar há 6 anos atrás, então eu falei, marido, é a sua vez, né? Vamos contribuir com a Canção Nova, que a gente não pode deixar essa obra parar. Agradecendo você, eu quero agradecer a todos os sócios espalhados por todo o Brasil e além Brasil que fazem esse trabalho junto conosco. Principalmente no dia de hoje, né, do projeto da M Almas, a gente quer pedir, sim, a sua ajuda. Vamos juntos, viu? Vamos juntos, porque nós precisamos evangelizar o Brasil e o mundo junto com você, tá bom? Eu continuo aqui no meu lanche delicioso. Gente, que carinho, né? Que delícia que tá isso aqui. Muito obrigada, viu? E você continue aí na programação da TV Canção Nova. Eu quero tua vontade, Senhor, ser livre e viver o teu amor. Eu quero tua vontade, Senhor, para sempre. Eu quero tua vontade, Senhor. Oh, 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 oh. Juntos somos mais. Telefone chegando aqui. Ordionino Cardionino dos Santos. Pede oração para toda a família. Antônio Orion, Capitão Eloy, Minas Gerais, conosco, acompanhando o programa Juntos Somos Mais. Esse cantinho especial. Toda terça-feira sempre estou com essa figuraça aqui no programa Juntos Somos Mais. O Wagner, aparece na tela aí, Wagner, cadê você? O Wagner é membro da comunidade Canção Nova. Você estava onde antes? Já vai beber um suquinho ainda aqui, ó. O cantinho do suco. Suquinho. Eu pedi para a produção, gente, tira o café, porque eu tenho que tirar o café, porque senão à noite eu não durmo. Então eu tô deixando de tomar café, eu tenho que tomar suco. Já sou agitado. Então, se eu tomo um cafezinho, imagina eu agitado, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, né? Não dá certo, né? Então agora é um suquinho. Suquinho. Suquinho também, calor, né? Verão aí. Hidratar, natural, refrescar. Azedo? Tá azedo, mas tá bom. Tá bom. Wagner, membro da comunidade Canção Nova, há quantos anos? Há 6 anos. Há 6 anos. Antes de Belo Horizonte, você estava? Estava na missão de Aracaju. De Aracaju, agora em Belo Horizonte. Cinegrafista, cozinheiro, que mais? Editor. E narra rodeio também. Não rodeio. Não, narra rodeio não, brincadeira. Irmão, seguinte, final de semana, evento, inclusive evento Shalom, mas final de semana na Canção Nova, de 2 a 6 de março, acampamento de carnaval. Vocês levam um ritmo de carnaval aí, não? Pensa aí uma coisa, pensa aí uma coisinha de carnaval, de fundinho. De 2 a 6 de março em Cachoeira Paulista, carnaval, vem louvar, assim como nós falamos, né? Isso. Não só na Canção Nova, mas nas comunidades, nas paróquias, aonde quer que você esteja. Renovação Carismática Católica, um evento especial para você. 2 e 6 de março, o que você traz aí para nós de novo? Eu trago ainda o Nordeste, né? Vamos lá para o Nordeste agora. Nordeste? Gravatar. Acampamento de carnaval também, de 2 a 6 de março. Vai estar muito bacana, né? Tomando suco. É aquilo que a gente fala na Canção Nova, né? Pula, sai do chão, carnaval é na canção. Não, fala ritmado. Vai lá. Ih, sabe Pula, sai do chão, vai lá, ritmado. Pula, sai do chão, carnaval é na canção. Pula, sai do chão, carnaval é na canção. Aonde que é esse encontro? É em Gravatar. Eu tô seguindo na pauta aqui. Vamos lá. De 2 a 6 de março, em Gravatar. Isso. Maravilha, irmão. Pra você que não pode vir pra Cachoeira Paulista, né? Aí do Nordeste,
vai lá em Gravatá, curtir o carnaval lá também na Canção Nova. Só no ritmo aqui, ó. Já tá num ritmo de carnaval. Final de semana especial pra você. Ó, o China também tá no ritmo de carnaval ali, ó. Programa ao vivo, Rua Isabel Bueno, número 400, Jaraguá, vem pra cá toda terça-feira, ao vivo aqui dos nossos estúdios. Você não pode, quiser tomar um suquinho azedo aqui, ó, delícia. Delícia. Mas o São José do Rio Preto, curso Mulheres em São José do Rio Preto, São Paulo, hein? São José do Rio Preto, em São Paulo, cursos Mulheres na Bíblia, 8 de março, das 8 às 10 da noite. Inclusive, eu quero até falar que hoje, nessa terça-feira, às 19h30, um momento especial só para as mulheres. É claro que as inscrições já foram fechadas, porque o espaço aqui é pequeno, então fica para a próxima, tá bom? Mas o dia 17 de março, anota aí. Tá aqui não? Mas veio na minha cabeça. 17 de março, aqui na Canção Nova de Belo Horizonte, um encontro de casais. Você não pode ficar de fora. O diácono João Carlos e Maria Luísa, membros da comunidade Canção Nova, segundo ela, de Patinga, psicólogos, vão estar aqui passando um momento de caróis especial dia 17 de março. É com você, irmão? Agora, respirar um pouco aqui. Continuando no Nordeste, né? Lá em Aracaju, né? De onde há pouco tempo eu vim pra cá. Vou sair da tela, né? vai falando, vou sair da tela agora. Acampamento de fé e esperança, dia 8 e 10 de março, com a presença de Paula Guimarães, doutora Gisela Savioli e doutor Roque Savioli. Isso aí, lá na Canção Nova. Ó, saindo um pouquinho do carnaval, agora entrando já no pós-carnaval aí, né? Não é lá isso, nesse movimento do pós-carnaval. É bom recarregar ali quaresma. Não, o chique, gente, que o Wagner vai falando e a mão dele vai junto, hein? mexendo, vai. Aí sim, hein, Wagner? Musculando, fazendo todo o movimento. Mas é isso, essa é a agenda que tenho aqui de me passaram, né? A colinha tá aqui na mão. E vou jogar de novo por lá em cima aí, ó. Nova, é contigo. É comigo aqui. Mostra aqui esse povo bonito que veio estar conosco nesta terça-feira. Minha jovem, fica aqui em pé um pouquinho. Essa jovem aqui, uma camiseta da Canção Nova. Inclusive, você quer ajudar a Canção Nova, você pode adquirir as camisetas da Canção Nova. loja.cançãonova.com. Acessa aí, loja.cançãonova.com. Você pode para nós também agora, tá? Ó, tem uma equipe maravilhosa. Qual o nome da senhora? 00. A senhora tá boa? Tudo bem, e você? A senhora mora onde? Contagem. Em Contagem? Veio para Canção Nova hoje? Eu contribuo meu boleto todo mês, é aqui. A senhora toda vez só faz o pagamento? Só vem aqui na Canção Nova? É, eu venho aqui. A senhora é sócia já há quanto tempo, minha flor? Tem 8 anos. Há 8 anos, a Geraldo. Olha ali, Geraldo, nós estamos onde? Nós estamos naquela câmera ali, Geraldo. Nós estamos nessa aqui agora, Geraldo. Geraldo, você quer aproveitar, quer mandar um alôzinho pra quem? Mandar um abraço pra quem? Pra ninguém, não. Pra ninguém, não? Então manda pra mim. Então, Lercinho, pra você. É, pra você. Muito obrigado, Ana Geraldo. Que maravilha, gente. Olha, é uma alegria poder sempre receber você aqui. Pode sentar aqui, Dona Geraldo. Deixa eu chegar aqui pertinho aqui da Dona Maria. Dona Maria aqui, sempre conosco. Dona Maria. A Dona Maria até virou a cara, tipo assim, ele não tá me enxergando aqui. Mas eu enxerguei ela aqui, essa jovem. Tá boa, Dona Maria? Tudo bom. Que bom que a senhora tá aqui de novo com a gente, viu? Tudo bem. É uma alegria sempre receber a senhora aqui conosco. Obrigada. Gente, a Dona Maria sempre está aqui na Canção Nova, né? Todo mês passa aqui para fazer o seu algo a mais, através de livro, camiseta, né, Dona Maria? Sempre vindo aqui para ajudar na Canção Nova. É sócia da Canção Nova também. Luana, eu ouvi algum barulho de zap aí, não? Não viu não, né? Então eu vou chamar o VT. Então pronto, vou chamar o VT agora. Gente, eu tô ouvindo vozes já. Já tô ouvindo vozes. Mas olha aqui, um VT especial do Ítalo, que é também um sócio evangelizador que enviou para nós. Santa tarde a todos, salve Maria Imaculada. Alô família Canção Nova. Me chamo Ítalo, sou de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Faço parte da paróquia Basílica São Miguel Arcanjo, a única basílica de São Miguel Arcanjo no nosso Brasil hoje. Quero através desse vídeo dizer o quanto eu amo a Canção Nova, o quanto eu amo as pregações, os acampamentos. Acompanho algumas direções espirituais também ao longo das transmissões da Canção Nova. Admiro muito a pessoa do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino. A sua alegria transmite paz. Como dizia Dom Bosco, o demônio tem medo de pessoas alegres. Salve Maria. Salve Maria, meu irmão. Deus abençoe você. Você pode também aproveitar o nosso WhatsApp e mandar também
não só o áudio, mas mandar também o seu vídeo, tá bom? Assim como esses irmãos que estão agora entrando em contato conosco agora pelo WhatsApp, quero desejar a você uma boa tarde, que Deus te abençoe. Laercinho, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Maria Leda, aqui de Alagoas. Eita, Alagoas. Eu sou da cidade de Traipu. Eu amo os programas da Canção Nova. Eu amo todos os programas. E desejo muita saúde e muita paz para todos vocês. E eu peço oração para minha família, os meus filhos que moram aí em São José dos Campos e para minhas cunhadas que são depressivas. Peço muita oração para elas. Obrigada, eu amo a Canção Nova, eu amo todos vocês. Deus abençoe, minha flor. Boa tarde, meu nome Oi. é Ângela, sou de São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais. Minas. Moro em Jundiaí. Estou aqui ligada na TV Canção Nova ao vivo, juntos somos mais. Um abraço para vocês e para toda a minha família de Minas Gerais. Boa tarde, Lecinho. Ô, boa tarde. Estou aqui numa casinha pertinho de Natal, escutando a Canção Nova. Amo demais, amo muito, muito mesmo. Peço que você mande aí um abração para minhas filhas aí em Guarulhos, Maria Cláudia, Cleonilda, Clarissa, que todas estão trabalhando aí. Esse ano, se Deus quiser, eu vou aí na Canção Nova. Vem aqui em BH, minha flor. Fé em Jesus misericordioso. Vou levar a minha colaboração para ajudar na Canção Nova. E a bênção de Deus Todo-Poderoso abençoe todos nós. Um abração. Amém. Opa, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço também para a Lídia, de Lavras, Minas Gerais. Pede oração pelo seu genro, Rodrigo, que vai fazer uma consulta com o cardiologista. Quantos irmãos e irmãs vão entrando em contato conosco? O programa Juntos Somos Mais tem essa agilidade, né? Essa alegria, mas é sempre importante a gente dizer que nós estamos com você, tá bom? Estamos com você, assim como você está conosco, também na nossa programação, na programação da TV Canção Nova. Mas eu sei também que tem mais um irmãozinho conosco para entrar aqui no programa Juntos Somos Mais e deixar a sua mensagem. Eu moro aqui em Cachoeira Paulista, Lécio. Moro aqui no Jardim da Fonte. Estamos sempre ligadinhos no Juntos Somos Mais. Eu já sou sócio, Lécio, já na Canção Nova há uns 10 anos. E graças a Deus, a Canção Nova tem sido muito bom para nós. Tenho também a meus 3 netos que estudam lá no Instituto Canção Nova, que poucos têm essa oportunidade de ter um filho lá na Canção Nova, né, Lércio? Você sabe disso aí. Um grande abraço para vocês aí e fica com Deus. Deus abençoe vocês aí. Ei, Celso, Deus lhe pague, viu, Celso? De Cachoeira Paulista. Quero mandar um forte abraço para os nossos irmãos de comunidades, aqueles que são sócios evangelizadores, que moram aí em Cachoeira Paulista, aí no Vale do Paraíba. Deus abençoe você. Tem gente no WhatsApp ainda, meu Deus do céu, maravilha. Boa tarde, quem está conosco? Boa tarde, moro em Santo Estevão, Bahia, me chamo Noema. Bahia. Eu gosto muito de assistir os programas da Canção Nova. Todos os dias eu assisto às missas. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde. Eu sou a Aurora de São José dos Campos. Estou aqui sintonizada nesta TV maravilhosa e matando a saudade do Laercinho. Sou aqui de São José dos Campos. Ô, minha flor, um beijo. A todos. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Raquel, evangelista, sou de Coração de Maria, Bahia. Assisto a Canção Nova, sou sócia pelo débito automático e amo muito, muito essa obra. Queria contar com as orações de vocês e queria que você mandasse um beijo lá em cima para minha mãe, Romana, que está ligadíssima na programação o dia todo e sábado vai completar 68 anos de idade. Maravilha! Deus abençoe a sua mãezinha querida. Gente, primeiro quero agradecer a todos vocês que vieram, Edenilson, nosso povo de Sabará, Contagem, Comunidade Shalom, abrilhantando esse dia, a equipe toda aqui de Belo Horizonte.
mas de forma especial você que está participando do programa Juntos Somos Mais. Você viu essa alegria, essa festa, mas não passa desapercebido. Toda vez que chega aqui algo escrito para nós, alguém está pedindo oração. A programação da TV Canção Nova, ela continua. E nós continuamos com você. Aqui, nós terminamos o programa Juntos Somos Mais de Belo Horizonte. Daqui a pouco nós estamos na capela rezando o Terço da Misericórdia. Nós queremos colocar suas intenções, tá bom? Deus abençoe você, tá? Que esses dias sejam dias maravilhosos para você. Que Deus te abençoe, irmão. A situação que você esteja vivendo, naquilo que você estiver envolvido, Deus abençoe você. Deus lhe pague até terça-feira. Não, terça-feira que vem não tem não, né? Terça-feira que vem não tem programa aqui em Belo Horizonte. Nós estamos num evento maravilhoso em Cachoeira Paulista. Na outra terça-feira, aí sim, programa Juntos Somos Mais, direto de Belo Horizonte. Amanhã, quarta-feira, programa Juntos Somos Mais com a Cristiane e com o André, os meus irmãos de comunidade, aí de Cachoeira Paulista. Um forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bora, shalom! Eu vou cantar uma nova canção, deixa soar de dentro do coração. Cantar ao mundo, deixa bem claro, isso é meu tesouro mais caro. É por amor que eu quero tudo alcançar. Jesus agora é a minha canção. Quero alcançar o que há além das portas que fechadas pareciam estar. A seguir, oração ao Pai das Misericórdias. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei. Esperamos por você. Um dia cada um de nós será chamado a rever o filme de nossas vidas e prestar contas a Deus. Reviveremos com tristeza os tempos difíceis e nos alegraremos com os bons momentos. Felizmente, independente do que você tem feito, ainda existe esperança, já que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, se você anda afastado da igreja, te convidamos a voltar para casa, para encontrar a paz que vem só de Deus. Venha viver a espiritualidade da Canção Nova. Nós temos hoje, graças a Deus, o condomínio da fé. More a apenas 150 metros da sede da Canção Nova. Aproveite os retiros, palestras e eventos com o máximo de conforto possível. Localizado no centro do trecho São Paulo, Rio e Minas, o Condomínio da Fé traz toda a paz que você precisa em um único lugar. Venha. Venha você também para o Condomínio da Fé. Visite o decorado. Parabéns! 30 anos da TV Canção Nova. Mais uma vez, Deus abençoe você, TV Canção Nova. Realize muitas e muitas obras em favor do povo. Vamos juntos evangelizar. Esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Programa livre para todos os públicos. Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias. Estamos juntos. Vamos orar ao Pai, vamos falar ao Pai das Misericórdias. E nós temos meditado já nesses últimos tempos, né? Temos sempre pegado um trecho da Palavra de Deus, especificamente dos Salmos, para falarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai.
Davi e os outros autores do Salmo, eles conversavam com Deus, que é Pai. E a gente quer fazer isso também nessa hora. Pedir que o Pai das Misericórdias nos ajude, nos auxilie e que através dos Salmos nós entremos em comunhão com Deus, com o Criador, com o nosso Deus que é Pai. É o Salmo 85, versículos 2 até o versículo 4. Salmo 85, de 2 a 4. Senhor, foste bom com tua terra. Trouxeste de volta os exilados de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cancelaste todos os seus pecados. Renunciaste a todo o teu furor e acabaste com a tua ira. Meu irmão, minha irmã, o salmista canta esta beleza do povo de Deus ter retornado à casa. O salmista canta o perdão de Deus. Deus deu uma nova chance para o seu povo. Deus realmente, Ele não se cansa. O Pai, Ele não se cansa de perdoar, de acolher, de incentivar os seus filhos na caminhada. Aqueles exilados de Jacó, ou seja, o povo de Deus, infelizmente tinha sido escravo, infelizmente sofreu porque não tinha o templo, porque não tinha ali a Torá, a palavra, mas ao voltar é expresso, através desse retorno, fica expressado o perdão de Deus. Fica expressado o quanto Deus ama o seu povo e o quanto Ele quer bem o seu povo. Então Deus deu a possibilidade do seu povo de retornar, de regressar à pátria. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que Jerusalém é a nossa pátria, Jerusalém era a pátria daquele povo. Em Jerusalém houve a grande manifestação de Deus, a grande manifestação do Pai, o amor do Pai, porque foi ali, em Jerusalém, que nosso Senhor deu a vida por amor a nós. Existia ainda, é claro, uma profecia a respeito desse monte Sião, desta colina encantadora. Mas já naquele tempo, Jerusalém já era vista como uma cidade santa. E o povo de Deus acorria para lá. E o povo de Deus que estava exilado se alegrou porque voltou à casa de Deus, voltou à sua terra. Meu irmão, minha irmã, é uma prefiguração daquilo que nós vamos um dia viver com a graça de Deus, com a graça do Pai. Nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nós estamos de passagem. E a nossa pátria não é Cachoeira Paulista, São Paulo ou qualquer outra cidade, não. A nossa cidade natal, a nossa terra e a terra prometida é o céu. É para lá que nós queremos caminhar, é para lá e é lá que nós queremos chegar. Aquele povo exilado voltou para casa, para Jerusalém, para a Terra Santa. Nós, no nosso exílio de hoje, nas nossas dificuldades de hoje, precisamos nos colocar em marcha para chegar também quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu vivo a caridade. O povo de Deus, lá no Antigo Testamento, era chamado a ouvir e a praticar a palavra. No Novo Testamento, em Jesus Cristo, que somos esse novo povo, nós somos o povo de Jesus, precisamos também acolher a sua mensagem, a sua palavra e viver a sua palavra. Enquanto nosso Senhor não me chama e não te chama, se coloque a caminho, meu irmão. Se coloque ao caminho, minha irmã, e procuremos ser dóceis ao Espírito Santo, dóceis à palavra de Jesus e nos coloquemos realmente em marcha. Em marcha de viver a palavra, em marcha de viver essa sintonia com Deus, em marcha de viver a vigilância
As tentações são grandes, não são? São imensas. O caminho largo da perdição nos é proposto sempre. O caminho estreito que nosso Senhor propõe é um caminho de santidade, é um caminho difícil, sim, mas depois de toda e qualquer provação, pela fidelidade, mas é claro também pela misericórdia de Deus, nós haveremos de entrar na glória, de entrar nesta terra prometida. Meu irmão, minha irmã, façamos todo o esforço para estarmos então em sintonia com Deus, para estarmos em sintonia com o nosso Pai. Diante das tribulações, diante das dificuldades, não vamos arrefecer, não vamos desistir, mas vamos insistir. E o Senhor, Ele perdoou aquele povo. E o Senhor, com certeza, Ele tem esse perdão também para me dar e para dar a você. Que você possa recorrer, então, à misericórdia de Deus. Que você possa recorrer, então, ao perdão de Deus. Desde já vai pedindo esse coração contrito, esse coração arrependido, esse coração que andou exilado, que fez a escolha pelo exílio, porque quis abandonar a Deus, mas agora nosso Senhor me chama e te chama a voltar à casa dele. Nosso Senhor nos chama a voltar para os seus braços de Pai. E Ele tem perdão para mim e Ele tem perdão para você. Aqui diz o salmista: perdoaste a iniquidade do teu povo, cancelaste todos os seus pecados, renunciaste ao teu furor e acabaste com a tua ira. Ele poderia muito bem nos castigar, Ele poderia muito bem nos exterminar, mas Ele deu uma nova chance lá para aquele povo e me dá uma nova chance e dá uma nova chance também para você. O Senhor, Ele cancela as nossas culpas desde que nós nos arrependamos, desde que nós nos voltemos para Ele e nos coloquemos em marcha. Por isso, levanta a cabeça, retoma, sendo possível, busque fazer um bom exame de consciência, busque a confissão. Aí na sua paróquia, em alguma realidade de mutirão que tenha, busque o perdão de Deus. Desde já, se coloque na presença de Deus, desde já, retorne com o seu coração arrependido para o Senhor e se coloque em marcha. Se coloque de prontidão em viver a palavra, em falar com Deus. Apresentamos todas as nossas intenções ao Pai e que Ele nos dê esse coração contrito e arrependido e que Ele possa nos acolher e nos perdoar. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Sobre você, sobre a água que você apresenta também, que dê saúde do corpo, para a sua alma. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No ano de 2018, mais de 1,5 milhão de peregrinos cantaram uma canção nova. Vieram de caravana, sozinhos, trazendo a família, com os amigos, de carro, avião, moto, a cavalo e por aí vai. Para muitas dessas pessoas, conhecer a Canção Nova era um verdadeiro sonho.
Algumas trouxeram dores e foram consoladas. Outras trouxeram alegrias e aqui louvaram ao Senhor. Diversas apresentaram seus impossíveis e alcançaram milagres. A Canção Nova é esse lugar de oração, de experiência com Jesus Cristo e seu Santo Espírito. Muitos ousam dizer que aqui é um pedacinho do céu. Venha você também fazer essa experiência nesse ano de 2019. A Canção Nova é como uma companhia de pesca, com a missão de trazer mais pessoas para Deus. E precisa da ajuda de todos para manter o seu compromisso com a evangelização. Até quem ainda não é sócio pode ajudar, contribuindo pelo depósito em conta corrente ou pela transferência online. No site do Clube da Evangelização você encontra as contas e outras formas de doar. Pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São muitas formas de ajudar. Agora ficou mais fácil fazer o seu algo a mais para que a Canção Nova continue evangelizando. Clube da Evangelização, sua fé transformando vidas. Sabe aquele programa que você ama assistir e não perde por nada? No canal Canção Nova Play no YouTube você assiste a ele e a toda a nossa programação quando e onde quiser. Clique em inscrever-se no botão vermelho na parte superior da tela e fique por dentro de tudo que acontece na TV Canção Nova. Inscreva-se já no canal Canção Nova Play no YouTube. Olá, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Essa é a hora da misericórdia. É o momento em que todos nós somos chamados a meditar sobre a dolorosa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O alto preço que Jesus, nosso Salvador, pagou na cruz para a minha e a sua salvação, para a nossa redenção. Por isso nosso coração se enche mesmo de gratidão a Deus, por tanto amor por cada um de nós, por ter enviado o seu único Filho para morrer na cruz e pagar as nossas dívidas. Só isso já seria motivo para nós louvarmos, engrandecermos a Deus o resto da nossa vida, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que você tem muitas graças aí para agradecer ao Senhor. E que bom que nós podemos entrar na sua casa agora para rezar juntos o texto da misericórdia. Que bom que você permite que nós entremos agora aí no seu trabalho. Que bom que você nos acompanha agora nesse hospital. Que bom que você está nos acompanhando nesta madrugada, você que vai acompanhar a reprise da Hora da Misericórdia. Que bom que você está abrindo o seu coração a Jesus misericordioso. Quero acolher também todos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa tarde. Sejam bem-vindos, é o próprio Pai misericordioso que acolhe a cada um, com certeza. E boa tarde, Padre Gevanildo, que alegria tê-lo aqui comigo hoje. Bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Que bom que nós somos envolvidos por esse clima de misericórdia. Estamos num ambiente propício, estamos no santuário do Pai das Misericórdias, onde esse bonito e grande santuário tem essas dimensões grandes e muitas portas. Você que veio ou que não veio experimentar isso, é porque o Senhor, Ele tem muitos acessos ao seu coração. O Senhor, Ele quer que nós façamos essa experiência de adentrar o seu coração misericordioso, o seu coração rasgado pela lança na cruz. A imagem de Jesus misericordioso mostra isso. É um Deus que tem o seu coração aberto para que nós possamos entrar e encontrar refúgio ali. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda você que nos acompanha neste momento.
para rezar este terço da misericórdia. Que esse clima de misericórdia, que esse clima de aconchego, de lugar para descansarmos, também alcance o seu coração hoje. Talvez você se encontre agitado, preocupado, cheio de situações para resolver. Pare por um instante e deixe que a misericórdia do Senhor, Ele alcance você. Alcance aí essa sua situação e então nós poderemos descansar tranquilamente nos braços desse Pai que nos ama. E como precisamos desse descanso, não é mesmo? Esse é o momento para você repousar aí no colo do Pai e deixar mesmo que as suas forças sejam recarregadas. Estamos aguardando também as suas intenções. Você pode enviar através do e-mail terçodamisericórdia@cançãonova.com, terçodamisericórdia@cançãonova.com. No Facebook, agora mesmo, você pode colocar lá as suas intenções, tá bom? Terço da Misericórdia CN, Terço da Misericórdia CN, e você pode nos seguir também no Instagram, TV Canção Nova. E se você tem algum testemunho, por favor, manda para nós esse testemunho, não é? Através do e-mail que eu já passei para você, terçodamisericórdia@cançãonova.com. Eu acolho toda a equipe que está aqui hoje conosco, já apresentando cada um aqui na Gota da Misericórdia, a começar pela Joana, né, Joana? Também o Guilherme, o Caleu, o João Marcos, o Augusto, o Valdir Fagundes, o Elias Júnior, o Leandro Baboni, o Márcio Custódio, o João Henrique, enfim, toda a equipe. Nós colocamos a família de cada um agora na misericórdia divina. E lembrando, né, que em breve nós teremos aqui na Canção Nova a Festa da Misericórdia, de 26 a 28 de abril. Enquanto há tempo, recorram à minha misericórdia e que você possa mesmo se programar para viver conosco, para estar conosco nesta linda Festa da Misericórdia, que foi mesmo um sonho do coração do próprio Deus. Jesus misericordioso também anseia pela sua presença. E nós temos o devocionário, a Divina Misericórdia, não é? Para você que quer se preparar para a Festa da Misericórdia. Jesus ensinou a Santa Faustina, não é? Que nós precisamos nos preparar para a festa através dessa novena que você pode também adquirir, tá bom? Então adquira já a sua para que você possa também rezar em família e se preparar para esse momento tão especial. Nós temos aqui várias intenções, não é, Padre? Já queremos acolher? Sim, temos, graças a Deus. As nossas intenções é a possibilidade que nós temos de encontrar a Deus, né? Deus permite que experimentemos algumas coisas na nossa vida para que nós estejamos mais perto dEle. E as intenções que nós temos aqui, quero rezar aqui pela Maria das Graças. Ela é de Altos, no Piauí, pedindo pela família, pelo irmão Emanuel, pelo grupo da Legião de Maria e por toda a comunidade. Está aqui, Maria, a sua intenção, nós apresentamos aqui na Gota da Misericórdia. Quero rezar também pela saúde de minha mãe Terezinha. A pessoa também está aqui, deixou seu pedido dizendo: Jesus, eu confio em vós. Está aqui também na Gota da Misericórdia. E a Lucilene de Montes Claros, em Minas Gerais, está aqui agradecendo a cura de câncer. Glorificamos a Deus, louvamos a Deus, né, por esta graça, por esta cura acontecida também. Essa é a base do terço da misericórdia, da devoção à divina misericórdia. O Jesus, eu confio em vós. Então nós aprendemos que a cada intenção que nós apresentamos para Jesus nesta hora, nós dizemos: Jesus, eu confio em vós. Vamos rezar pela nossa família? Jesus, eu confio em vós. E assim, cada intenção que eu rezo por vocês que estão aqui, as intenções, quem está em casa, quero rezar mais uma vez pelos desempregados. Sempre quando eu rezava o terço da misericórdia em Curitiba, rezando por você, dizendo que eu confio em Jesus, e você também precisa professar a sua fé, porque o Senhor abrirá as portas do emprego a você. Amém. E nós vamos já então preparar o coração para acolher o diário de Santa Faustina, né? E falando em desempregados, eu quero colocar meu irmão Evandro, a minha cunhada Kátia, meu sobrinho também Eduardo, que estão desempregados, pedindo a Deus essa graça, e nós confiamos, não é? Vamos dizer juntos? Jesus, eu confio em vós. Vamos ler o diário de Santa Faustina. A gente sempre fala do diário porque esse aqui são os escritos de Santa Faustina.
Jesus se revelou a ela, a Santa Faustina, década de 30, 40, de 1900, né? Faustina, a ela. O próprio Jesus apareceu a ela e pediu para que ela começasse a falar para o mundo da sua grande misericórdia. O próprio Jesus, numa parte do diário, diz: Faustina, fala ao mundo da minha misericórdia. É esse o maior atributo de Deus. Deus é misericórdia. Por isso que sempre nós lemos, porque aqui está a fonte, aqui está a origem da devoção à divina misericórdia. Hoje nós vamos ler o parágrafo 742, onde diz: minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deves ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordioso, justificar-te. Essa é a palavra que Jesus disse a Faustina. Faustina, se você é a primeira a crer e a criar essa devoção no teu coração, você também precisa ser a primeira a ter atos de misericórdia. Uma das experiências bonitas que nós fazemos com a divina misericórdia é que também nós vamos aprendendo a ter misericórdia das pessoas que estão perto de nós. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos cheios de misérias, cheios de pecado, mas nós descobrimos que o Senhor nos ama, que Ele é misericórdia. Então, se eu sou digno de misericórdia, mesmo tendo muitos pecados, a tendência e o natural deve ser eu olhar para o outro e também ter misericórdia. O próprio Jesus no Evangelho, quando ele conta a parábola de um homem que tinha uma dívida enorme para pagar, e ele chegou diante do seu patrão, e o seu patrão disse: vai, eu te perdoo da tua dívida. Ele encontra uma pessoa, um emprego dele, que também devia, mas era uma quantia tão pequena, e o que ele faz? Ele não perdoa, ele pede para que coloquem aquele homem na prisão. E então o dono, aquele patrão, o maior, chega para ele e diz: eu tive misericórdia de ti, você também não deveria ter misericórdia do teu irmão? E assim, Faustina, ela foi aprendendo a ter misericórdia. O primeiro lugar que Jesus quer imprimir a sua misericórdia não é nos outros, mas é em mim mesmo. Porque quanto mais eu me aproximo do coração de Jesus, mais eu vou me tornando semelhante a Ele. Numa parte do diário, Santa Faustina faz uma oração não assim como nós rezamos, que nós rezamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Mas Jesus ensina ela a fazer uma outra oração: Faustina, queira ter um coração igual ao meu, como o meu, não semelhante. Por isso que nós precisamos que, com a devoção à divina misericórdia, o nosso coração não se torne apenas semelhante, mas que seja o coração do próprio Jesus a agir. Portanto, meu irmão, minha irmã, você precisa aprender a ter misericórdia. Eu preciso aprender a ter misericórdia. E Jesus diz a ela: olha, mostra-te misericordiosa com os outros sempre e em qualquer lugar. A misericórdia não tem lugar, a misericórdia não tem tempo. É todo tempo e todo lugar que eu e você precisamos ser misericordiosos. Precisamos perdoar assim como nós somos perdoados pelo próprio Deus. Portanto, sejamos misericordiosos também, porque assim é desejo do coração de Jesus. E vamos pedir juntos, não é? Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Bate no peito e fala isso. Jesus, dá-me um coração igual ao teu. É o que nós desejamos, é o que nós queremos hoje. Eu quero colocar as cidades que estão aqui, também as pessoas, né, representando as suas cidades. Olha, Altos, Piauí, tem gente de Porto Real, Rio de Janeiro,
tem de São José dos Campos, São Paulo. Vai levantando o braço aí. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Mojimirim, São Paulo capital, BH, Betim, Montes Claros, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós queremos agora colocar as nossas intenções. Fica de pé, você que pode, e vai apresentando mesmo a Jesus agora o que você veio buscar aqui. E você que nos acompanha agora aí pela TV, o que você quer alcançar de Deus? Qual graça você agora precisa, necessita para você, para alguém da sua família, para alguém que está enfermo, doente, para alguém que está no pecado e que precisa hoje sair da vida velha, deixar de ser um homem velho, uma mulher velha e voltar para Deus. Apresente agora todas as pessoas que você conhece e necessitam da misericórdia divina. Eu quero colocar especialmente os sacerdotes hoje, né? Na pessoa do Padre Givanildo, todos os sacerdotes da Canção Nova, especialmente Padre Jonas, não é? A Santa Faustina, uma vez pergunta para um serafim que durante 13 dias foi levar Jesus Eucarístico para ela, e em certo momento ela pergunta assim: eu não poderia confessar-me contigo? Ela perguntou para o serafim porque ela tinha essa dúvida, e ele responde: nenhum espírito do céu tem esse poder, só o sacerdote, de absolver os pecados. Reze pelo seu sacerdote agora. Reze por todos os sacerdotes que você conheceu ao longo da sua história e peça que a misericórdia de Deus envolva cada um deles, que vivem tantas lutas, não é? Tantos sofrimentos, alguns enfermos, alguns até mesmo em depressão, e alguns que lutam para poder evangelizar sozinhos, não é? Tantas paróquias no nosso país. Então agora vamos rezar pelos agonizantes, pelas almas do purgatório e todas as pessoas que pediram as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Faustina Kowalska,
por intercessão de São João Paulo II. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu tenho aqui o testemunho de alguém que está aqui, a Esther Aparecida. Ergue o braço, Esther. Ela é de Mojimirim, ela diz assim: antes de tudo quero dizer que amo a Canção Nova e acompanho todos os dias o texto. Em 2007 recebi o diagnóstico de linfoma, câncer linfático. Confesso que chorei muito, já pensando na morte, mas com muita fé em Jesus misericordioso e a intercessão de Nossa Senhora, me tranquilizei e fiz o tratamento quimioterápico. Em 2008 tive alta, mas em 2011 a doença voltou. Precisei então fazer um transplante de medula autólogo, da minha própria medula, mas o resultado não foi satisfatório. Precisava então fazer um transplante de medula halogênico de outra pessoa, no caso de irmão, e teria que ser filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu só tenho uma irmã, o que diminuía a porcentagem de compatibilidade, mas me apeguei muito em Jesus e com muita fé fiquei tranquila, pois sabia que já tinha dado tudo certo. Quando o médico deu a notícia que minha irmã era 100% compatível, nós nos abraçamos, choramos e louvamos a Deus pela grande graça. Em 2013 fiz o transplante, passei por momentos difíceis. Foram dias de muita luta, fé e esperança, mas graças a Jesus misericordioso que me deu forças e a minha irmã, que também é uma mulher de muita fé, sempre esteve ao meu lado, hoje estou aqui para testemunhar essa graça. Eu creio, por isso até a minha última respiração, até a última batida do meu coração, eu vou sempre dizer: Jesus, eu confio em vós. Levanta o braço, Esther Aparecida, a irmã que fez, a doação da medula. As duas estão emocionadas porque o nosso Deus é maravilhoso. Então vamos dizer juntos: ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos nos abraçar e no 3 dizer juntos: viva Jesus! 1, 2, 3... Viva Jesus! Por muito tempo fomos rotulados como tristes, sem graça, quadrados. Mas a verdade é que nós não nos acostumamos com os prazeres desse mundo. Pra gente, curtir a vida é muito mais que encher a cara. Ser feliz é muito mais do que passar o rodo na balada. E a nossa alegria não termina na quarta-feira de cinzas. Chega, né? Vem passar um carnaval diferente aqui na Canção Nova. Eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Quantas coisas temos guardadas em nós, nos porões da nossa existência, e entre elas encontramos muitas preciosidades que precisam ser resgatadas e valorizadas para devolver a nós mesmos o verdadeiro sentido da vida. Resgatar a castidade é encontrar o caminho da liberdade e da felicidade em Deus. Os castos e os gastos, descubra os ganhos e as perdas da castidade, um livro que te ajudará a redescobrir o seu grande valor. Água, fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir uma água alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou contato@aguacançãonova.com. Seja um distribuidor. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova e ainda não recebeu o seu boleto para a doação, não precisa se preocupar. Contribua pelo depósito identificado na conta do Banco do Brasil.
Você precisará fornecer o seu código de sócio que se encontra na tarja azul dos boletos anteriores. Mas se você é um novo sócio evangelizador, você também pode doar pelo depósito identificado, obtendo seu código de sócio ligando para a nossa central de atendimento ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. O depósito identificado é um meio de você garantir que a evangelização não pare. Clube da Evangelização. Sua fé transformando vidas. Você acompanha a TV Canção Nova todos os dias. E se no meio da manhã tivesse um espaço para notícias? E se fosse leve, rápido, mas com aquele conteúdo que faz a diferença? E se fosse logo após um Sorrindo para a Vida? Como Paulo VI gostava de dizer, o cristão precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. Programa livre para todos os públicos. A paz a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos juntos cantar os louvores à Santa Mãe de Deus. Estamos na Capela Santa Francisca Xavier Cabrini, localizada anexo ao Colégio Boni Concili, em São Paulo. Quero acolher você e suas intenções. Quero acolher desde já a Edna e o Vitébio que está conosco. Sejam bem-vindos. Santo Irineu nos diz: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que uma vez por incredulidade o desfez, a outra pela fé. Neste momento eu quero te convidar a colocar as intenções do seu coração. Que Nossa Senhora possa nos ajudarmos a sermos obedientes, sim, à vontade de Deus. Coloque também a sua família, coloque o seu filho que está passando por uma dificuldade, coloque também o seu trabalho. Quantas dificuldades nós enfrentamos. E neste momento eu quero te convidar a rezar conosco este hino ao Imaculado Coração de Maria. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai, Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo, Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem, anunciai os grandes louvores à Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, foste virgem santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus no Espírito Santo, todas suas obras com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém.
nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus nos salve, Virgem da Trindade, tendo alegria dos anjos, dá por exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, porto de deleites, palma de paciência. Sois da terra bendita e sacerdotal, sois a castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, porto oriental. Sois a mesma graça, Virgem singular, um lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três,
de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus um salve relógio que andando atrasado serviu do sinal ao verbo encarnado, para que o homem suba, assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas, com os raios claros do sol da justiça resplandece a Virgem na nossa cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, os cegos errados vós alumiais. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus, vós, Virgem, nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai,
Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para quem nossa guia. Vá de vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais aos vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos na eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento eu quero acolher a Maria Palmira, que vai nos contar um pouco do colégio e dessa capela. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês contando um pouco da nossa história. Nós estamos na capela do Colégio Boni Concili, uma escola fundada há 114 anos pelas missionárias do Sagrado Coração de Jesus, que tem como fundadora Santa Francisca Xavier Cabrini, a padroeira dessa igreja. Santa Francisca Xavier Cabrini foi apontada pelo Papa João Paulo II como a missionária da nova evangelização. Ela, desde criança, sentia arder em seu coração o grande desejo de levar o amor do coração de Jesus a todos os lugares por onde ela estivesse. E a sua primeira missão foi com a educação. Lá na Itália, ela viveu num momento de grandes dificuldades, numa Itália anticlerical, maçônica, e ela, mesmo diante de todos esses desafios, com uma profunda espiritualidade que foi alimentada por sua família, não desistiu e, como educadora, iniciou um novo caminho para a educação. Ela acreditava que a mudança e o futuro, tanto da Itália quanto do país, do mundo, só poderia acontecer com e através da educação. Por isso, a sua grande preocupação sempre foi educar a mente e formar os corações dos nossos jovens. Por isso, as nossas escolas têm esse objetivo. Não só trabalhar com o intelecto, mas preparar esses jovens para que eles sejam futuros evangelizadores e possam ser agentes transformadores e os construtores do reino de Deus aqui e agora. E é grande a nossa alegria em poder participar desse momento tão importante, já que Santa Cabrini foi uma mulher que tinha uma forte devoção ao coração de Jesus e a Nossa Senhora. Então, vamos, ide e evangelizai. Essa é a nossa missão. Eu quero agradecer você, Maria, que vem representando também as irmãs, né, missionárias do Sagrado Coração, porque a senhora é coordenadora, né, da pastoral do colégio. Que lindo trabalho, né? Os nossos jovens precisam. Eu quero também agradecer a vocês que nos acompanharam neste momento, rezou conosco, entregou a sua vida neste momento. Quero agradecer também vocês que nos ajudaram, né, os músicos. Que Deus abençoe a vocação de vocês também. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
A seguir, Terra Santa News. Ai, ai, eu amo perfume de rosas. Toda menina gosta de flores, né? Até a mãezinha do céu. Ela é a mãe de Jesus e minha também. Por isso eu sempre trago uma rosa pra ela. O Jonas me disse que a palavra rosário significa um montão de rosas. Então, cada Ave Maria do Rosário é uma rosa que a gente oferece à Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, nós oferecemos 53 rosas para a mãezinha do céu. E o rosário completo são 203 rosas. Já pensou? É muita rosa. E o que ela faz com tanta rosa? Ela transforma essas rosas em graças. Para nós e para todo mundo que a gente reza. Legal, né? Então o que você tá esperando? Pega logo seu tercinho aí e começa a rezar. As Ave Marias são as rosas mais bonitas que a gente pode oferecer para Nossa Senhora. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Para continuar recebendo os catálogos porta a porta, faça seu pedido pelo menos uma vez por edição. Continue levando a palavra de Deus através dos produtos. E ajudando a manter o sistema Canção Nova de Comunicação e as obras sociais. Você ainda não é um evangelizador porta a porta? Cadastre-se no site ou pelo telefone. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Com a missão de formar homens novos para o mundo novo, a Canção Nova conta hoje com 6 unidades voltadas para as áreas de assistência social, educação e saúde. O Progen, CAC, Casa do Bom Samaritano, Companhia de Artes, Instituto Canção Nova e Posto Padre Pio. Para que todo esse trabalho social aconteça, contamos com a sua doação. Ela faz a diferença na vida de muitas pessoas que sonham com um mundo onde reine o amor e acreditam na transformação daqueles que estão ao seu redor. Uma iniciativa de solidariedade partiu da Escola das Irmãs do Rosário em Beit Hanina, nas proximidades de Jerusalém, até a aldeia de Can Alamar, perto de Jericó. Ali, em meio ao deserto, está a tribo Jahalim e a escola de pneus. A igreja de Santa Maria Madalena no Monte das Oliveiras, com as suas 7 cúpulas douradas, atrai turistas e peregrinos de todo o mundo. Em Belém, o chefe Agustin Somali combina a gastronomia oriental e ocidental. O cozinheiro preparou também um prato especial para o Papa Francisco. Em um ateliê de Tel Aviv, a arte da restauração de violinos e a história de Amon Einstein. O violino fala quando é tocado. Assim, os instrumentos do Holocausto voltam a viver. Uma iniciativa de solidariedade partiu das escolas das Irmãs do Rosário em Beit Hanina, nas proximidades de Jerusalém, até a aldeia de Can Alamar, perto de Jericó. Ali, em meio ao deserto, está a tribo de Jahalim, a escola de pneus.
Os alunos foram ao encontro desta comunidade de beduínos ou habitantes do deserto, grupo étnico seminômade que vive especialmente da criação de animais e produção de feno. Para receber os visitantes, foi organizada uma calorosa acolhida. Bem-vindos, cantaram os pequenos em língua árabe. As crianças da Escola das Irmãs do Rosário levaram consigo comidas típicas, como falafel, caique, hummus, promoveram um grande café da manhã. E mais do que isso, levaram aos pequenos da Escola de Pneus presença e alegria. Esta não é a primeira iniciativa da nossa escola. Há uma série de atividades sociais voltadas para a interação social e a integração de alunos da comunidade local. E esta é também uma mensagem de solidariedade com a comunidade beduína e a escola Khan al-Hamar. A Escola de Pneus, assim chamada por ter sido construída com este material, atende cerca de 160 crianças, comunidade que vive uma complexa situação. Nós visitamos o local e verificamos as necessidades de perto. E a coisa mais importante que fizemos para a escola Khan al-Hamar foi fornecer energia solar, porque a escola, infelizmente, não tem eletricidade. A escola existe há 10 anos e todos os anos abrimos novas turmas. Ficamos felizes com esta iniciativa, com essas crianças que visitam nossos alunos e conhecem, assim, o sofrimento real deles em um lugar onde não há água ou eletricidade. Nós viemos aqui por razões humanitárias para examinar como as crianças vivem em Khan al-Ahmar. E na contramão desta triste realidade, sorrisos e esperança revelados em cada rostinho. E é bonito de ver que aqui não tem espaço para diferenças. Muçulmanos e cristãos estão juntos. Essas crianças acabaram de se conhecer e já estão brincando juntas. Foi uma experiência agradável. Eu vi que aqui os estudantes vivem de modo muito simples. Essa é uma das mais belas experiências que vivenciamos, porque compartilhamos com as crianças a simplicidade da infância ao comermos e brincarmos com eles. Foi uma experiência bacana. Nós nos sentamos com eles na sala de aula. Foi bom compartilhar com eles esta atmosfera simples para fazê-los sentir que estamos unidos. Um local belo e santo onde é quase que possível ouvir as vozes dos anjos. Trata-se da igreja de Santa Maria Madalena, que tem vista para as belas colinas do Monte das Oliveiras. Ela também está perto do Jardim do Getsemane. Essa igreja foi construída no século XIX pelos filhos da última czarina Alexandra, a esposa do czar Alexandre II. Ela morreu em 1880. No ano seguinte, os seus filhos visitaram o responsável da missão, naquela época, padre Antonin Kapustin, que deu-lhes a ideia de adquirir esta terra e construir aqui uma igreja em honra à sua mãe. E assim, eles fizeram. To purchase this land and build a church here in honor of their mother, and they did so. A igreja tem 7 cúpulas douradas que refletem o brilho do sol da cidade velha de Jerusalém. Custodia os restos mortais da mártir Santa Bárbara e da Grã-Duquesa Elizabeth Feodorovna, que dedicou sua vida a servir os pobres e os doentes, até ser presa e morta durante a Guerra de Bolchevique. A igreja contém algumas das relíquias de Santa Maria Madalena preservadas em uma caixa de madeira especial. Elizabeth, who became Orthodox after the consecration of the church here. Elizabeth se tornou ortodoxa depois da dedicação dessa igreja e por ter ficado comovida com a cerimônia e por esse fato ter ocorrido em Jerusalém. Pouco depois disso, se tornou uma cristã russo-ortodoxa. Após a morte de seu esposo, vendeu suas joias, outros bens e tornou-se religiosa e abriu o convento de Maria e Marta em Moscou. Em 1918, numa vala onde foram lançadas granadas.
thrown into a mine shaft, and grenades were thrown in to kill them, not only them, but also other members of the royal family. Esta igreja é visitada por incontáveis peregrinos de todo o mundo, especialmente da Rússia, Romênia e países da América. Aqui, cerca de 40 monjas consagradas servem a liturgia ortodoxa de acordo com a tradição russa. A missão da igreja russa serve ao povo como um todo e suas várias instituições ainda existem na Palestina até hoje. The Russian Ecclesiastical Mission exists in Palestine since the mid. A missão eclesiástica russa existe na Palestina desde os meados do século XIX para ajudar a acolher muitos milhares de peregrinos provenientes da Rússia. Existem outras igrejas e muitos asilos, hospitais, escolas, cerca de 100 escolas, no seio da missão eclesiástica russa que servem aos fiéis palestinos ortodoxos. That serve the Orthodox Palestinian faithful. Lo chef Augustin è cresciuto in un ambiente che combina sapori misti tra la cucina araba e quella spagnola. Mentre sua mamma era impegnata a preparare un piatto di tortillas, sua nonna cucinava il maftul palestinese, un couscous fatto a mano. Augustin ha iniziato la sua professione dopo essersi diplomato alla scuola di cucina del Notre Dame Center di Gerusalemme. Nel tempo ha sviluppato una competenza gastronomica speciale, combinando una cucina tra Oriente e Occidente. Un interesse accresciuto grazie alla partecipazione a numerosi corsi internazionali in Spagna, Italia e Francia. L'esperienza e le capacità di questo chef lo hanno reso un cuoco eccezionale, permettendogli così di cucinare piatti per importanti personalità. E durante il pellegrinaggio di Papa Francesco in Terra Santa, dal 24 al 26 maggio 2014, Shomali è stato selezionato per unirsi a un team di abili cuochi per preparare un piatto speciale per il pontefice e la delegazione che lo accompagnava. Quando è stato deciso il pellegrinaggio di Sua Santità in Terra Santa, il Patriarcato Latino di Gerusalemme ci ha contattato per preparare la cena formale per Papa Francesco all'interno del Patriarcato. Eravamo un gruppo di chef locali. Abbiamo discusso insieme per lunghe ore la selezione di piatti speciali, poiché l'evento stesso imponeva un'attenzione speciale. Oggi prepareremo lo stesso piatto che abbiamo offerto al Papa. Il piatto principale consisteva nel maklube palestinese, cucinato con melanzane, cavolfiore, patate, cipolle e carne di montone. A tutto ciò abbiamo aggiunto un tocco moderno e europeo. Lo abbiamo cucinato infatti come un risotto italiano, con l'aggiunta di crema e formaggio. Abbiamo preparato la cena e siamo rimasti in attesa di incontrare Sua Santità e fare una foto con lui. Tuttavia, l'orario della cena è stato ritardato per motivi di sicurezza. La delegazione è rimasta più a lungo del previsto nella chiesa del Santo Sepolcro. Si sono poi scusati del fatto che Papa Francesco non potesse incontrarci. Siamo rimasti delusi, ma altrettanto sorpresi della determinazione del Santo Padre ad incontrarci, per esprimere il suo ringraziamento e fare così una foto con noi prima di partire. Augustin si sforza di offrire piatti speciali palestinesi, aggiungendo sapori particolari, guadagnando in questo modo l'apprezzamento dei cristiani di Terra Santa, specialmente durante la Quaresima. Violinos feitos com madeira de bordo, abeto, ébano. Neste ateliê em Tel Aviv se respira uma atmosfera particular. Neste espaço estreito estão conservados o conhecimento, a arte da restauração adquirida em Cremona, na Itália, além de uma bela história.
Na cidade do meu pai aconteceu um casamento e naquela época a festa durava 3, 4, 5 dias, acompanhada pela música do violino e de outros instrumentos. Foi nessa altura que ele se apaixonou pelo som do violino. Amon Westen, de origem polonesa, nasceu em 1939. Ele não preserva somente a habilidade de restaurar violinos, mas também nutre o desejo de fazer com que estes instrumentos, que acompanharam muitos durante o Holocausto, voltem a ser executados. Não volevo toccare questa roba por anni, perché avevo paura. Eu não queria tocar nessas coisas por anos, eu estava com medo. Eu perdi quase 400 membros da minha família. Essa coleção hoje é dividida em 4 partes: violinos, violas e violoncelos que pertenciam à Filarmônica Israeliana. Depois, há violinos que os judeus jogaram nos campos, nos guetos, nas ruas que os conduziam às câmeras de gás. Sabemos muito sobre isso. Conhecemos a história da família. Temos fotos daquelas pessoas. Temos alguns livros que eles escreveram. Temos informações completas. Depois temos os violinos que sabemos que correspondem ao período da guerra, mas não temos provas. Por fim, os violinos desse tipo, com a estrela de Davi. Tipo de questo, che ce l'ha una stella di Davide. Violinos da Esperança. Este é o projeto do luthier israelense. Como ele diz, estes violinos têm uma história para contar. Vêm de todas as partes do mundo e, uma vez restaurados, são confiados às mãos dos grandes violinistas. Uma iniciativa de solidariedade partiu da Escola das Irmãs do Rosário em Beit Hanina, nas proximidades de Jerusalém, até a aldeia de Can Alamar, perto de Jericó. Ali, em meio ao deserto, está a tribo Jahalim e a escola de pneus. A igreja de Santa Maria Madalena no Monte das Oliveiras, com as suas 7 cúpulas douradas, atrai turistas e peregrinos de todo o mundo. Em Belém, o chefe Agustin Somali combina a gastronomia oriental e ocidental. O cozinheiro preparou também um prato especial para o Papa Francisco. Em um ateliê de Tel Aviv, a arte da restauração de violinos e a história de Amon Westen. O violino fala quando é tocado. Assim, os instrumentos do Holocausto voltam a viver. Uma iniciativa de solidariedade partiu das escolas das Irmãs do Rosário em Beit Hanina, nas proximidades de Jerusalém, até a aldeia de Can Alamar, perto de Jericó. Ali, em meio ao deserto, está a tribo de Jahalim, a escola de pneus. Os alunos foram ao encontro desta comunidade de beduínos ou habitantes do deserto, grupo étnico seminômade que vive especialmente da criação de animais e produção de feno. Para receber os visitantes, foi organizada uma calorosa acolhida. Bem-vindos, cantaram os pequenos em língua árabe. As crianças da Escola das Irmãs do Rosário levaram consigo comidas típicas, como falafel, caique, hummus, promoveram um grande café da manhã. E mais do que isso, levaram aos pequenos da Escola de Pneus presença e alegria. Esta não é a primeira iniciativa da nossa escola. Há uma série de atividades sociais voltadas para a interação social e a integração de alunos da comunidade local. E esta é também uma mensagem de solidariedade com a comunidade beduína e a escola Can Al-Hamar. A escola de pneus, assim chamada por ter sido construída com este material, atende cerca de 160 crianças, comunidade que vive uma complexa situação.
Nós visitamos o local e verificamos as necessidades de perto. E a coisa mais importante que fizemos para a escola, Khan al-Ahmar, foi fornecer energia solar, porque a escola, infelizmente, não tem eletricidade. A escola existe há 10 anos e todos os anos abrimos novas turmas. Ficamos felizes com esta iniciativa, com essas crianças que visitam nossos alunos e conhecem assim o sofrimento real deles em um lugar onde não há água ou eletricidade. Nós viemos aqui por razões humanitárias para examinar como as crianças vivem em Khan al-Ahmar. E na contramão desta triste realidade, sorrisos e esperança revelados em cada rostinho. E é bonito de ver que aqui não tem espaço para diferenças. Muçulmanos e cristãos estão... A seguir, Fazendo Esperança. Cura interior consiste em derramar amor e perdão de forma contínua no coração. Participe com a comunidade Betânia do encontro na Trilha da Cura, de 22 a 24 de março, na Canção Nova. Presenças de Padre Marcelo Rossi, Ironi Spudaro, Eliana Ribeiro, Padre Eliton Costa, Padre Lúcio Tardivo, Diácono Ideraldo e Ministério Vida Plena. Esperamos por você! Você que é sócio da Canção Nova, contribui diretamente na transformação de vidas através da Palavra de Deus. E sua contribuição é o sinal concreto para que mais pessoas possam se decidir por Jesus. Não deixe de fazer a sua doação em agências bancárias, casas lotéricas, por meio de depósito, transferência ou pelo site. Vamos juntos servir ao Senhor e levar a sua palavra a milhões de pessoas. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá, Ele voltará. Livro Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária, o Wellington Jardim nos traz reflexões sobre vários aspectos da vida. Através das orações propostas, você fará a experiência de colocar a fé em prática. E no livro Vida Nova Sem Remendos, Josiane Nunes testemunha como superou o vício do álcool, mostrando que é possível recomeçar quando o coração está aberto a Deus. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. A vida é permeada por encontros e desencontros. De situações simples às mais difíceis. Saber como viver cada momento e revelar a beleza da vida requer reflexão, fé e ação. Florescer, sexta às 6:30 da tarde. O projeto da Aimee Almas nasceu quando nós, que tínhamos apenas essa televisão regional aqui em Cachoeira Paulista, entramos para o desafio que Deus nos apresentava de termos uma geradora de televisão. O Padre Jonas, o Eta, a Luzia, receberam uma ligação do Dom Lessa e do Frei Hans, que propunham para eles a compra de uma geradora, né, de televisão em Aracaju. E essa TV era essencial porque a partir dela a Canção Nova poderia construir uma rede de televisão. Não ia ser só mais uma retransmissora, uma TVzinha de interior, mas ela ia poder, porque essa televisão era uma geradora, ter retransmissoras por todo o Brasil. As pessoas lá naquela cidade, lá do Amazonas, poderia ter um sinal aberto da TV Canção Nova. E nós, na ousadia de Deus,
começamos a negociar. Era uma coisa impossível para nós, porque todo o dinheiro que entrava no mês eram 300 mil, e esses 300 mil iam embora nas contas a pagar, e nós tínhamos agora uma dívida de 4 milhões e 500. E à época ele dizia o seguinte: eu não tenho dinheiro. E a proprietária dizia o seguinte: mas eu estou querendo vender a igreja católica, é uma questão minha, pessoal, mas pelo menos uma entrada de 1 milhão, né? O Monsenhor Jonas dizia: eu não tenho. Olhava para o bispo e dizia: eu também não tenho. E aí, quando viu que o impasse estava fechado, não tinha dinheiro, ele disse o seguinte: essa frase está no meu coração, na minha mente, eu não esqueci. Se a senhora confiar em mim, Deus e o povo hão de me ajudar a pagar essa TV. E aí surge uma figura que chama-se Monsenhor Carvalho. Ele foi diretor do Colégio Arquidiocesano. A proprietária da TV antiga, ela conhecia o Monsenhor. E a dona Maria disse o seguinte: eu sei onde é que o senhor vai arranjar. Onde é que é? Disse: é no Arquidiocesano. Ele ligou para o Monsenhor Carvalho. O Monsenhor Carvalho não conhecia ainda o Padre Jonas e recebeu ele lá e disse: olha, 1 milhão eu não tenho, mas pelo menos 500 eu posso ajudar. E o Monsenhor disse a mesma coisa: o senhor vai me emprestar, mas eu não tenho como lhe pagar agora, vou ter que lhe pagar. Deus e o povo vão me ajudar a pagar. E o Monsenhor Carvalho, numa atitude realmente de um sacerdote que ama a sua igreja, disse o seguinte: não posso perder essa oportunidade. A chance da nossa igreja aqui no Brasil ter uma televisão própria. Quando chegamos à comunidade e relatamos a loucura de Deus que nós tínhamos cometido, nós ouvimos da comunidade primeiro que todo mundo estava afim para irmos à luta. Sabíamos que estávamos diante do impossível, mas que nós iríamos à luta. O projeto M Almas é para arrecadar fundos? Não, primeiro é salvar almas. Dar M Almas e ficar com o resto. Certo? Eu tenho que pedir a Deus a sua alma. Fica com o resto, mas a sua alma é de Jesus. E através desse é que vem o nosso recurso. Era preciso ter um jeito de falar humanamente, como se fosse o próprio Deus falando, porque a obra é dele. Nós não sabíamos falar em televisão. Nós tivemos que ir aprendendo. Nós tivemos que ir nos lançando sem nenhuma condição. Vocês prestaram atenção na camisa de vocês e na meia de vocês? Na meia também? Na meia, por favor, mostre aí. Onde é que nós vamos cantar depois? As camisas. E a calça cinza também. Olha a calça, gente. Olha. Dá um tom, onde é que nós vamos cantar? Era o projeto de atingir muito mais pessoas para salvá-las com a salvação de Jesus. Era esse o objetivo. Só que para isso nós precisávamos ter uma geradora para termos retransmissoras. Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, e foi tão lindo. Porque eu cheguei no escritório do financeiro. Quando eu acabei de chegar, a Neidinha gritou 100%. Uhul! Conseguimos! Graças a Deus, no dia 8 de novembro, mais ou menos pelas 16 horas, nós conseguimos pagar a 24ª prestação da geradora. Tá pago, gente. Tá pago. O que era impossível aos homens, Deus fez.
O que era impossível aos homens, Deus fez. E daí resolvemos continuar com o nome, porque a nossa manutenção e a nossa ampliação com as retransmissoras dependia também de muita ajuda e, principalmente, aí estava o projeto da AM Almas. Chegar a muitas outras cidades, a muitos outros lugares, para atingir muito mais pessoas. Água que refresca no verão, que calor. Água de janeiro a dezembro, o dia inteiro. Na escola, no trabalho, no final do campeonato. Totalmente refrescante pra mãe que tá gestante. Pra saúde da criança, do vovô e da vovó. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Programa livre para todos os públicos. Olá! A Fazenda da Esperança propõe aos acolhidos um novo estilo de vida que os motive não só a deixar as drogas, mas viver de uma forma diferente. Quem cumpre este desafio torna-se um ex, ou seja, está pronto para levar uma mensagem de esperança para a sociedade. Recentemente, promovemos alguns encontros regionais com a participação de vários deles e veremos os detalhes no Vida na Fazenda. No Bloco do GEV, vamos acompanhar como foi a comemoração de 2 anos do Grupo Esperança Viva Misericordiar de São José dos Campos, interior de São Paulo. No FFF, Thaís conta sua experiência. Teremos também informações do espaço do Sim de Maria com Padre Christian. Quando eu era pequeno, meus pais desapareceram. E eu, antes disso, a minha mãe hoje, que é a minha mãe de consideração, tinha me pedido para eu ficar com ela por um tempo. Eu fiquei com ela até um certo tempo. Depois ela me levou para casa dos meus tios, onde que o meu tio, ele abusou de mim. E eu, desesperada, liguei para ela e falei que eu não queria ficar mais com eles. E aí, no outro dia, ela me buscou. E eu fui para a casa da minha vizinha. Eu contei para ela que o meu tio tinha feito esse abuso. E ela, lógico, ficou espantada, chamou o conselho tutelar. E aí, aos 6 anos, eu fui para o abrigo. E daí por diante, eu continuei nesse abrigo. Fugia, voltava, fugia, voltava. Morei na rua um tempo. Depois eu voltei para o abrigo de novo, e aí nisso que eu voltei para o abrigo, eu descobri que eu estava grávida, porque eu engravidei com 14 e tive minha filha com 15. Cuidei dela, fui para um outro abrigo com ela, fiquei com ela quando ela estava fazendo, perto para completar 2 anos, tiraram ela de mim, porque eu não tinha família, não tinha condições de cuidar da minha filha, e não tinha também estrutura de cuidar de mim. Foi muito difícil para mim aceitar isso, que eu estava perdendo a minha filha, sendo que eu queria ser diferente.
Então, eu fugi de lá, eu saí de lá e fui para um outro abrigo. E nesse abrigo eu conheci a droga, a cocaína, e fui usando. Eu fazia muito tratamento psicólogo, psiquiatra, e eu tomava remédio. E num desses encontros que eu fui com a psiquiatra, eu falei que eu precisava de ajuda. E ela me ajudou, né? E foi quando eu conheci a Fazenda, em 2016. E depois, mas também não aceitando muito bem a proposta, saí da Fazenda. E depois eu passei por outras fazendas. E essa é a minha 6ª fazenda que eu tô. Mas também estou muito feliz porque eu estou com 6 meses. Não foi fácil, porque eu não tinha uma educação, eu não tinha nada. Eu cheguei na fazenda, eu pegava minha roupa suja com roupa limpa e roupa molhada, misturava tudo, socava tudo dentro do armário. Eu não tinha modos, eu não me comportava direito, sabe? E tudo isso eu aprendi na fazenda. Eu aprendi a ter educação, eu aprendi a tomar banho. Às vezes tem coisas que ainda eu faço, que é mania de rua, mas eu sou corrigida com muito amor pela minha madrinha. E a palavra que tem me motivado a viver esse tempo é: basta-te a minha graça, pois na fraqueza que a força se realize plenamente. Porque às vezes eu estou fraca por, às vezes, lembrar da minha dor, mas rapidinho saio de mim para ajudar o outro, para oferecer um café, para lavar uma louça, para cuidar de uma das crianças e amar. No dia 31 de janeiro, comemoramos o Dia do Ex. Ex de esperança. Pessoas que passaram pela recuperação na Fazenda e hoje têm a missão de levar esperança ao lugar onde vivem. E para festejar esse dia, foram realizados alguns encontros regionais. No bloco de hoje, vamos mostrar como foram estes momentos em Guaratinguetá, São Paulo e em Coroatá, no Maranhão. A programação foi composta por temas de formação, convivência com os acolhidos, trocas de experiências e momentos de espiritualidade. Cada atividade fez os participantes lembrarem do tempo que viveram na Fazenda e ganharam novo ânimo para permanecerem sóbrios na sociedade. E neste tempo lá fora, né, foi assim, teve muitas experiências, né, de tentações, né, de recomeços, mas com a palavra de Deus que veio me dar o sustento, né, para todos os momentos recomeçar a cada dia, né, uma nova oportunidade de estar tendo esse recomeço. Eu vim buscar, na verdade, um fortalecimento, né? Vim reencontrar pessoas que fizeram um ano junto comigo, outras pessoas, para trazer esse fortalecimento de volta, né, para a minha vida, né, desse amor com Deus. Tá renovando, né, esse amor de Deus na minha vida, né? Eu vivi na drogadição durante 4 anos mesmo, assim, no fundo do poço, né? Eu sou natural de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Araçatuba. Tive a oportunidade de pedir ajuda, me trouxeram para a Fazenda e logo que eu cheguei na Fazenda eu já vi que era um lugar diferente, que eu tinha oportunidade de ter um novo estilo de vida. Esses 10 anos não vou dizer que foram fáceis, né? Tive os meus deslizes, tive recaída sim, acho que faz parte da caminhada de qualquer ex, né? Mas de não ficar parada na situação e recomeçar rapidamente, né? Graças a Deus eu nunca deixei de beber essa água da fonte, eu sempre estive próxima da Fazenda e com isso eu sempre pude estar reabastecida. Esse encontro
Para mim, é muito importante estar reunindo com os outros ex para realmente troca de experiência, sabe, de vida aqui fora e de fortalecer assim o nosso pensamento como ex aqui fora. Qual o meu diferencial aqui, né? Igual o tema de hoje, a Ireci falando da importância do ex aqui fora, né? Dessa carga grande que a gente tem, dessa força que nós temos internamente de fazer diferente, de poder mostrar que existe a recuperação, sim. Porque cada vez mais a gente precisa tomar consciência que quando vocês vêm para a fazenda, vocês não vêm só se recuperar. Vocês vêm e adquirem um novo estilo de vida, que nem a gente sabia, mas é um carisma. Não é? Entre tantas pessoas que usaram e que não usaram droga, vocês foram escolhidos para receber um carisma, que cada dia se torna mais claro. Né? Cada dia a gente percebe mais o que significa esse carisma. Que presente Deus deu para nós. E deu para cada um de vocês. Vocês têm o carisma dentro. Se recaiu, se não recaiu, se vive assim, mais ou menos, mas o carisma está dentro. Cabe a gente corresponder. Agora, a resposta, a intensidade que vocês vão viver, vai depender de vocês reconhecerem esse carisma. Em Coroatá, os participantes assistiram um vídeo de Frei Hans em que ele meditou sobre o anúncio do arcanjo Gabriel a Maria de que ela seria a mãe de Jesus. O tema foi: Alegra-te, o Senhor está contigo. Este também é o tema de reflexão para toda a família da Esperança em 2019. De 2014 a 2015 eu fiz a minha recuperação da fazenda Dom Franco Macedote. E depois da minha vivência dentro da fazenda, realmente me entregando o propósito, eu pude voltar para a sociedade, uma pessoa digna e de cabeça erguida, sem medo, né? Como Cristo me ensinou a testemunhar a verdade. E a verdade me libertou, que foi a palavra. E esse encontro está sendo muito riquíssimo, né? É um aprendizado que não tem palavras assim muito grandes, sem tamanho mesmo, né? Vendo o tema dos nossos fundadores, é realmente um tema que vem nos reavivando a nossa chama, que ele diz: alegra-te, o Senhor está contigo. E desde ontem que essa palavra vem mexendo comigo. Isso é muito gratificante, eu poder ouvir o que o Frei falou sobre a palavra e anunciar a palavra para aqueles irmãos que se encontram nas calçadas da vida, para aqueles irmãos que se encontram na vida do crime. E passar também para as famílias que têm seus acolhidos dentro da fazenda. Isso é muito gratificante. E, assim, a primeira vez que eu estou participando, né, de encontro de ex, né, e para mim está sendo uma experiência única, né, porque esse reavivar, né, esse reacender novamente aquilo que a gente aprende todo dia, né, de recomeçar, de amar, né. E aqui, essa experiência de convivência com os outros ex, né, está sendo única, né, está sendo uma experiência nova, né, que está me ajudando mais uma vez nesse meu crescimento. A princípio eu não tinha motivos para não vir, né, mas pensei que poderia deixar o dinheiro para fazer outras coisas, assumir outras responsabilidades, né, então eu tive conversando com a minha esposa e eu disse assim, né, eu tenho que ir porque lá é onde eu encontro a motivação maior, né? Que é Deus, que é a fonte de toda a minha vida, da minha recuperação. E chegando aqui, eu encontrei, né, a fonte, porque é a resposta de tudo aquilo que a gente se questiona. Júnior e Adriano são ex e doam suas vidas na Fazenda da Esperança. Eles dedicaram-se muito na preparação dos encontros. Feliz, né, de ver a expressão de mais de 60 ex nesse encontro, participando junto com os meninos que estão na recuperação, e está havendo aqui uma troca muito grande de experiências, né? Então, ontem para mim assim foi um momento muito emocionante, quando nós dividimos em mais de 15 grupos, quase 150 pessoas, para que a gente voltasse a fazer a nossa comunhão. E foi um momento espetacular, um momento belíssimo.
Então, eu penso que esse encontro é uma renovação e uma motivação para todos os ex. Como ex, para mim, é muito louco porque eu estava começando a preparar o encontro, né, ajudar a preparar o encontro dos ex, né, e quando eu pude sentar na roda, eu me vi junto ali naquela unidade como ex, sabe, assim, onde eu esqueci as coisas que eu estava preparando e comecei a realmente abrir meu coração para aquele momento do encontro, né? E ouvir a Lúcia e a Iraci falar sobre as cores, né? Fez com que a gente pudesse realmente refletir cada deficiência que a gente tem na nossa caminhada, né? As dificuldades, aonde a gente está legal, aonde a gente não está, onde a gente precisa melhorar, né? Então eu me identifiquei realmente numa parte que fala sobre a gente realmente partilhar os nossos pecados, as nossas deficiências. Se cada um de nós conseguir partilhar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, Deus realmente faz uma mudança muito grande, né? Você termina seu ano, você se ressocializa, mas também você quer recuperar tudo aquilo que você jogou fora, né? E às vezes você se torna uma pessoa egoísta porque você lembra do trabalho, da família, né? De passear, de dar atenção, mas esquece aquela missão que lhe foi dada por Deus, né? Que é de levar esperança a todo lugar do mundo, né? E quando a gente vem, a gente toma um banho de água gelada, né? Nossa, eu sou ex, eu tô bem, mas o que é que eu faço? Bom, a Fazenda, ela me ensinou muito a ser verdade, né? Na vida lá fora, muitas vezes, nessa competição de trabalho, às vezes de posição social, que a gente precisa muito, muitas vezes a gente omitia situações, muitas vezes a gente até mentia, né? E a Fazenda, por muitas vezes, me ensinou isso, a ser verdade. Independente do que aconteça, independente da situação, eu sempre ser verdade e transparência. Todo dia quando acordo é uma alegria ver que estamos fora de um mundo triste. Encarar a vida de um jeito novo, mostrando transparência de uma cara limpa, plantando um sorriso no rosto do outro, sem ter medo de recomeçar. Mas só funciona pra quem quer mudar. A vida só é nova pra quem quer lutar. Mas só funciona pra quem quer mudar. A vida só é nova pra quem quer lutar. A Fazenda da Esperança nasceu como um centro de recuperação de dependentes químicos. O nosso objetivo sempre foi viver com radicalidade as palavras do Evangelho. Aos poucos, essa obra foi crescendo e começou a atingir também outras pessoas que, de alguma forma, perderam a esperança e precisavam de um novo sentido para viver. Em 2007, quando o Papa Bento XVI visitou a nossa casa-mãe em Guaratinguetá, ele nos encorajou dizendo: sejam embaixadores da esperança. O papel de um embaixador é representar o seu país. O embaixador da esperança representa a Fazenda no mundo. Ser embaixador é acreditar na transformação, na mudança de vida. É contribuir com doações, com seu trabalho, com a sua vida. Ajude-nos. Seja um embaixador da esperança. Faça parte desta família que, unida, é capaz de enfrentar os desafios do mundo de hoje. Encontre a Fazenda da Esperança no Instagram. Lá você encontra palavra de vida, fotos, vídeos e muito mais. Não esqueça de nos marcar na sua foto. Ficamos felizes em partilhar o estilo de vida, o carisma, a esperança.
O Grupo Esperança Viva Misericordiar de São José dos Campos, interior de São Paulo, completou 2 anos. No bloco de hoje, vamos mostrar como foi este momento festivo que contou com a participação de ex-acolhidos, voluntários, membros da Família da Esperança e comunidade local. O encontro começou com uma meditação feita por Padre Christian, baseada na reflexão de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, sobre a confiança que devemos ter em Deus. Em seguida, houve um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, um tema sobre Jesus abandonado com representantes do movimento dos focolares, um momento de confraternização e a Santa Missa, na matriz do Espírito Santo. Evilásio, um de nossos formadores, falou sobre a fazenda como local que ajuda os acolhidos a encontrar um sentido para a vida, não apenas deixar de usar drogas. A fazenda não é para tirar ninguém da droga. Se fosse para isso, não tinha deixado tudo para me dedicar a esta causa. A fazenda é para construir homens novos, tirar da lama e dar ao homem a dignidade de ser homem. Não tem coisa mais bela do que o homem ser homem. E a mulher, claro, ser mulher. Isso significa sermos filhos de Deus. O carisma da esperança é um dinamismo onde a sociedade em si, ela está sedento desses atos de amor. E quando se depara com o nosso ideal, esse novo, nessa forma de evangelizar, como nosso tema, né? Acolher Jesus com um olhar para a família. Realmente é de brilhar os olhos. E acontece com muitos que nos procuram, né? E se tornam voluntários, apesar de todo esse... não ter essa esperança mais, mas esse novo despertar que para a vida dela, como família aqui fora, também é um estilo de vida que ela pode acolher. Bita recuperou-se na fazenda há mais de 20 anos. Depois que terminou sua caminhada, voltou para São José dos Campos e abriu o primeiro GEV da cidade na Catedral de São Dimas. Agora, alegra-se com o grupo Misericordiar, que dá seus primeiros passos. E a força maior minha foi a perseverança. Essa perseverança me fez construir cada vez mais, dentro dos lares, mais pessoas querendo ser ajudadas. E hoje você vê aqui Misericordiar, né? O GEV Misericordiar, que é uma cria da catedral onde nasceu. Eu vejo que isso aqui é tudo fruto da perseverança de Deus e também a oportunidade e dar continuidade para ajudar mais famílias e mais entes queridos que estão na rua. Como fui uma vez na rua e hoje eu estou aqui podendo ajudar muitas pessoas que necessitam. Maria Aparecida tem um filho que passou pela Fazenda da Esperança, mas não concluiu sua caminhada. Entretanto, ela não abriu mão de frequentar o GEV. Eu achava que ir para a fazenda era algo que ele ia ir lá e ele ia se resolver. Eu não tinha que ver com isso, entendeu? E então, meu primeiro contato foi assim, superficial. Que na verdade ele ficou 3 meses na fazenda e aí ele começou a buscar aqui fora a vida velha. E querendo recomeçar na nova, nunca conseguia. Voltou para a fazenda 2 vezes e eu fui me envolvendo, indo para a fazenda e recomecei aqui a participar do GEV. E comecei a perceber como é importante eu mudar minha atitude também. Eu precisava de ajuda também. Não era ele só que precisava. E aqui eu fui aprendendo. Para isso é preciso acreditar no amor, sempre permanecer. Vocês, amigos que
acompanha a gente nesta construção maravilhosa que vocês estão vendo aqui, o espaço de Sim de Maria. Maria falou sim. E no nosso mundo de hoje, nós queremos encorajar a todos vocês dizer também o nosso sim, o meu sim, o sim de você. Como Maria falou sim, e assim a palavra, esse Deus, se tornou carne, visibilidade na sua vida. E aqui nós estamos construindo uma parte onde nós vamos acolher a relíquia que nós ganhamos na Terra Santa, esta pedra original da casa de Maria. Nós vamos acolher ele aqui nesse espaço. A próxima coisa vai ser colocar o piso, estão rebocando e vai ser sem dúvida uma obra que é única no Brasil. Faça parte dessa história, faça parte desse trabalho da gente e nos ajude. E já agora reserva a sua participação no momento da inauguração do Espaço do Sim, do 7 a 8 de dezembro. Aqui atrás eles estão construindo uma pequena arquibancada onde vocês que vêm com seus grupos podem ser acolhidos, o guia explica e ajuda você a entrar nesse clima da Casa de Maria, onde aconteceu esse encontro entre o anjo e a Nossa Senhora, aqui ao lado do nosso santuário. Ajuda-nos, participe, faça a sua doação. Cada contributo é maravilhoso nessa obra especial aqui no Brasil. Obrigado. Sozinhos fazemos muito pouco, mas unidos podemos alcançar muitos objetivos. Por isso, reforço o convite para você fazer sua doação para construirmos o espaço O Sim de Maria em nossa Fazenda da Esperança de Guaratinguetá. Qualquer dúvida, ligue para nossos telefones que teremos prazer em atendê-lo. Esta obra é nossa. Na semana que vem, voltaremos com mais um programa Fazendo Esperança. Até lá, se Deus quiser. Tchau! A seguir, Cantinho da Criança. Satisfação, segurança e credibilidade. Estes são os nossos compromissos e trabalhamos diariamente para que seja uma realidade constante. Loja Canção Nova, Atacado Canção Nova e Porta a Porta. São 70 funcionários que se dedicam em expedir com mais rapidez os pedidos recebidos. Mas estes são números que, somados, tornam-se pequenos perto da alegria e satisfação em levar a evangelização para todos os cantos do nosso país. Por isso, trabalhamos diariamente, visando melhorar nosso sistema de entregas para você. Em abril, preparamos 2 peregrinações para você. Com saída no dia 22, Padre Luizinho levará você para conhecer os santuários marianos de Portugal, Espanha, França e Itália. E no dia 24, com Padre Júlio, conheça os santuários de Guadalupe e México. Aproveite! Obras de Maria. Mais que viagens, encontros com Deus. Tudo
que arma o Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias. O sinal digital da TV Canção Nova já é realidade em muitas cidades. Mas atenção, toda vez que a sua televisão ficar sem o sinal da TV Canção Nova ou apresentar qualquer problema, você precisa fazer a busca automática de canais. Se os canais não sintonizarem na primeira tentativa, reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Ou seja, sempre que necessário, faça uma nova busca automática de canais. Confira em nosso site se sua cidade já possui nossa programação em HD, tv.cançãonova.com/TV digital. Parabéns! 30 anos da TV Canção Nova. Mais uma vez, Deus abençoe. Programa livre para todos os públicos. Vem brincar com a gente, vem viver diferente, uma nova canção de alegria, sem deixar de ser criança. Se você quer ser de Deus, então vem pra cá. Chegar ao nosso lugar, cantinho da criança. Ai, nada para fazer como sempre. Vou ler algumas notícias. Cachorro tem 20 patas. Mentira. Peixe sai do aquário para comer churrasco. Peixe comendo churrasco. Que mentira. Tão divertidas. Mais uma, mais uma. O quê? Não. O mundo vai acabar ontem? O mundo vai acabar ontem? O que eu vou fazer? Preciso pegar mais roupas. Comida, mochila, o que eu vou fazer? Peraí. O mundo vai acabar ontem? Ontem já passou. Quase que eu caí nesse fake. Que boa ideia. Eu vou inventar um fake também. Só preciso pensar em alguma coisa. O mundo vai acabar. Gina, eu achei no meu arquivo umas fotos. Eu posso ver? Olha a cara da Ana. Esse vídeo é de quem? É do Juca brincando de fazer caretas. Vídeo do Juca? É tudo que eu preciso para montar o meu fake. Preciso pegar esse vídeo. As caretas do Juca são ótimas. Eu escutei caretas? Deixa eu ver. Nem vem nos distrair, viu, pirata? Nada disso. É que eu também quero dar risadas. Olha aqui. O Juca é o melhor em fazer caretas. Manda esse vídeo pra mim, manda. Qual é o seu número? Tá escrito distração. Pera. Mandei. Juca. Juca. Ai, eu vou sair no banheiro. Tchauzinho. Fui. Núbia, vamos ver mais fotos? Eu tenho várias fotos. Já sei. Vamos pra casa da Aninha pra gente ver todas as fotos. Boa ideia. Olha, meu cabelo ficou muito bonito nessa foto. Olha o sorriso da Núbia. Olha que garota linda nessa foto. Convencida, hein? Ai, ver fotos é tão bom. Eu tenho algumas de quando eu era criança.
Gente, desde criança eu sou linda, eu digo isso porque, tipo, por causa das fotos, né? Depois eu que sou convencida. Ih, chegou um vídeo da Juca. Vamos ver. Quero dar uma notícia para todos. O mundo vai acabar amanhã. O quê? O mundo vai acabar? Como assim? Peguem tudo que conseguir e corram para as praças. O mundo vai acabar. Não pode ser verdade. Mas é o Juca que tá falando e ele não mente. Meu Deus do céu, eu tô desesperada. Vou correndo pra pegar tudo que eu tenho pra me salvar. Temos que compartilhar esse vídeo com todo mundo. O quê? O mundo vai acabar? Meu Deus Do céu! Tenho que correr o mais rápido possível. Gente, o mundo vai acabar hoje. Se eu magoei alguém, peço perdão. Também quero pedir perdão. Foi muito bom ter amigos verdadeiros como vocês. Consegui deixar todo mundo louquinho. Sou com um vídeo falso. Gente, mas cadê o Juca? Será que ele não vai se salvar? Juca! Ai, meu Deus do céu! Eu sabia que ia dar confusão. Olha o que esse pirata aprontou. Ele fez um fake news. Ah, eu não acredito. Eu vou ter um trabalhão agora. Olha o desespero dessas crianças. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos lá, né? Você vai ver, seu pirata. Você fica desse jeito? Ah, por favor, né? Ah, vai... Oi, gente. Oi, gente. Ei! Ô, peraí, gente. O que tá acontecendo aqui? Juca, o mundo vai acabar hoje. Meu Deus, o mundo vai acabar. Quem foi que disse isso? Você. Eu? Eu não disse, não. Mas, Juca, foi você que mandou o vídeo. Eu mandei vídeo? Sim, você. Gente, eu não mandei vídeo nenhum. Isso só pode ser, tá com cheiro de armação. Tá parecendo fake news isso daí. Fake news? O que é fake news? Fake news significa notícia falsa. As notícias falsas podem ser através de vídeos ou escritas, publicadas com a intenção de enganar as pessoas. Atualmente, está muito presente na internet. Gente, deixa eu ver esse vídeo. Aqui, ó. Sabia, é falso. Mas é você no vídeo. Presta atenção na voz. O mundo vai acabar. Gente, essa voz é conhecida. É do Pirata Distração! Mas como ele fez isso? Simples, alguém deu as imagens pra ele e ele colocou a voz dele pra enganar vocês. Fui desmascarado outra vez. Foi a Júlia que compartilhou a notícia. A gente primeiro precisa ver se a notícia é verdadeira. Se ela traz alegria e não leva tristeza e caos pra todo mundo, né? Então, nós precisamos ter essa clareza dentro de nós e não ficar compartilhando qualquer coisa que a gente vai vendo por aí. Juca, pelo amor de Deus, esse sim nós podemos compartilhar com segurança. Esse sim, Ana, o amor de Deus sim. A gente pode compartilhar com todo mundo. E vamos começar agora! Crianças, Deus ama vocês! E essa é a mais pura verdade. Minha Nossa Senhora! O que tá acontecendo? Ah, como poderia esquecer? Hoje é 13 de junho e Nossa Senhora prometeu vir hoje. Vocês lembram que no mês passado, Nossa Senhora nos mostrou seu coração imaculado cercado de espinhos pelas ofensas e ingratidão dos homens e pediu que o consolasse? Francisco ficou muito impressionado. Por que Nossa Senhora estava segurando um coração tão grande? Você e a Jacinta vão em breve para o céu e eu fico com o coração imaculado de Maria, mais algum tempo aqui na terra. Você também quer saber o que acontece hoje? Então não vamos ficar aqui parados. Vamos lá! Na aldeia não se falava em outra coisa. Havia quem acreditava e quem dizia ser história de criança. Mas sem se importar, lá estavam os pastorinhos ao meio-dia em ponto. Olhem, é Nossa Senhora! O que a senhora quer de nós?
Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem e que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria que nos dissesse quem é a senhora e também que fizesse um milagre para que todos acreditassem que é mesmo a senhora que nos aparece. Essas pessoas me fizeram vários pedidos. O que eu digo a eles? Diga a eles que continuem a rezar o terço para conseguirem as graças que desejam e que façam sacrifícios. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Vistes o inferno, é para lá que vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar esses pecadores do inferno, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem isso, o que vos peço, salvar-se-ão muitas almas e haverá paz. Mas se os homens continuarem a ofender a Deus, virá uma guerra ainda pior. Haverá fome, perseguições à Igreja e ao Santo Papa. Para impedir que isto aconteça, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Se não, se isso não acontecer, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Muitas nações serão destruídas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Papa me consagrará à Rússia e ela se converterá e haverá no mundo um tempo de paz. A fé estará sempre presente em Portugal. Quando rezarem o terço, dizei ao final de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora hoje contou muitas coisas importantes que precisamos guardar no coração. Vamos lembrar quais foram: rezar o terço para obter a paz, oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores, não ofender a Deus e confiar que no fim o seu Imaculado Coração triunfará. O que podemos fazer para ficar mais próximo de Jesus? Reze sempre, todos os dias. Fale de forma natural. Não tenha medo. Jesus é seu amigo. O momento de oração é muito especial, pois é aquela hora do dia que você separa para conversar com Jesus. Devemos rezar todos os dias, não só quando temos problemas ou queremos alguma coisa. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. De 5 a 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Com o tema, Eu o livrarei e o protegerei. Esperamos por você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Você é o canal da Providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Vamos juntos evangelizar. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática
e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Você acompanha a TV Canção Nova todos os dias. E se no meio da manhã tivesse um espaço para notícias? E se fosse leve, rápido, mas com aquele conteúdo que faz a diferença? E se fosse logo após um Sorrindo para a Vida? Como Paulo VI gostava de dizer, o cristão precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. É por isso que dia 11 de março estreia Canção Nova Notícias, edição da manhã. Olá, galera do céu, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Alguma vez, algum de vocês já perdeu algo valioso? Ficou triste, preocupado? Pois é, olha o que aconteceu nessa história. Uma mulher tinha 10 moedas de prata. Certo dia, ao contar suas moedas, notou a falta de uma delas e pensou: onde estará a minha moeda? Será que a perdi? E ela começou a procurar em todo lugar da casa, até acendeu uma lamparina para enxergar melhor. Pegou uma vassoura e, com muito cuidado, varreu todos os cantinhos, até achar uma moedinha. Quando encontrou, convidou suas amigas e para dar uma festa, porque ela encontrou sua moedinha. Galera do céu, isso quer dizer o que para nós? Que Jesus é o nosso grande tesouro. O Papai do Céu é o nosso grande tesouro. E nós jamais queremos nos afastar para perder essa graça e esse grande tesouro do céu. Você já perdeu alguma coisa? Eu já. E fiquei procurando até encontrar. O que aprendi com essa história? Que Deus é o bem mais valioso que tenho e não quero perdê-lo. O que vou desenhar? Vou desenhar a moeda que a mulher perdeu. Qual minha oração? Jesus, você é meu bem mais precioso. Amém. Mamãe do céu apareceu no Rio Paraíba, no Rio Paraíba. Há 3 pescadores que estavam a pescar.
glória e louvor. Espalhar o louvor onde passamos deixa tudo mais bonito. A gratidão toma conta do nosso coração e fica mais fácil suportar as dores e provações. Que deem glória ao Senhor. Espalhe o seu louvor pelas ilhas. Isaías 42:12. Que o salmo nos motive a dar glórias ao Senhor com todo o nosso ser. Glória e louvor ao nosso Deus. São um combustível para uma vida feliz. Oi, pessoal! O bichinho de hoje é muito lindo. Eu fiquei encantada com a beleza. É o tigre branco. Ele é de origem indiana e é chamado de tigre fantasma. O tigre branco possui uma audição muito aguçada. Já a sua visão é extremamente baixa, de tal modo que não consegue distinguir algo ou algum objeto pelo menos uns 100 passos. Nas estações quentes, o tigre branco gosta de ficar perto da água. Em decorrência disso, possui muita habilidade para nadar. Uma curiosidade sobre o tigre branco é que apenas a fêmea cuida dos filhotes depois que eles nascem. Mas, se um macho estiver comendo e aparece um filhote, mesmo que não seja dos seus, ele se afasta e deixa que o filhote coma de sua caça. Esse animal é um ótimo caçador e se alimenta de animais pequenos. Pode viver 20 anos e pesa 300 quilos. Bem pesadinho esse tigre, não é mesmo? Até o próximo programa. Oi, amiguinho. Oi, Isabela. Oi, Isa, quando você vai brincar lá fora ou na casa de um amiguinho, você avisa sua mamãe? Eu, às vezes. Mas é bom falar. Ô, mãe, eu posso brincar na casa da minha vizinha? Eu posso ir brincar ali no parquinho? Tem vezes que eu perguntei pra minha mãe se podia chamar a Júlia Lívia pra ir no parquinho, na minha casa antiga, ou chamar a Júlia Lívia pra brincar, ou fazer alguma coisa. Eu com a Júlia Lívia falo pra minha mãe, só que algumas coisas... Mas você tem que falar, sabe por quê? Porque eu sou mamãe. Se a minha filhinha vai na casa de um amiguinho e não me avisa, eu vou ficar preocupada procurando ela. E se ela fala que vai na casa de uma amiguinha e não vai na casa da outra e não me avisa, aí que eu vou ficar mais preocupada ainda, tem que avisar. Isso me lembra uma historinha de 2 crianças. Quando Santa Teresa d'Ávila era pequena, um dia ela resolveu brincar com o irmãozinho dela na floresta. E deu um rolo porque ela não avisou. A mamãe? Eu vou contar essa história para você. Enquanto eu desenho o irmãozinho, você vai desenhar a Teresa, tá bom? E a Teresa tá com... Os dois, eles estão com um saquinho assim nas costas, porque eles estão fazendo de conta que eles estão indo embora numa longa viagem. Combinado? Combinado. Então vamos. Devo contar tudo aos meus pais. Quando você vai brincar lá fora com seus amiguinhos, você conta para a mamãe onde você vai, não é mesmo? Você pede permissão, não é mesmo? Tem que ser assim. Mãe, eu posso brincar com a minha amiga? Eu posso brincar na casa da minha amiguinha aqui, que é minha vizinha? E se você vai, se a sua mãe deixa, e você resolve ir na casa da outra amiguinha que mora do outro lado da rua, você tem que voltar lá na casa da mamãe e perguntar: mamãe, eu posso ir lá na casa da outra amiguinha? Porque já pensou, se a sua mamãe te procura e não te encontra, ela vai ficar muito preocupada. É muito bom que os adultos saibam aonde as crianças estão. Sabe, isso me faz lembrar uma história de Santa Teresa d'Ávila e seu irmão quando eles eram pequenininhos. Eles quiseram brincar de missionários. Vamos, meu irmão, vamos ser missionários, vamos dar a vida por Jesus, vamos morrer mártires em outros países do outro lado do mundo. Eles pegaram um chapéu, fizeram uma trouxinha de comida, pegaram um bastão cada um na mão e saíram os 2 aventureiros pelo meio da floresta e não falaram nada para o pai aonde iam. Ai, meu Deus, cadê a Teresa? Cadê o irmão menor dela? Procuraram por toda parte. O tio saiu a cavalo no meio da floresta até que encontrou os 2. Teresa,
Aonde vocês pensam que vão? Nós estamos brincando de missionários que saíram pelo mundo afora evangelizar. Teresa, nunca mais faça isso. É perigoso. E se um lobo encontrasse vocês aqui no caminho, no meio da floresta? Se acontecesse alguma coisa com ela e o irmão, ela nunca seria esta querida Teresa d'Ávila, essa santa que deixou tantas coisas lindas escritas para nós e se tornou uma doutora da igreja. É muito importante obedecer os pais e nunca sair de casa sem pedir permissão ou avisar onde vai. Muito bem, vamos lá. Ó, no meu desenho eu coloquei ele com uma cruz porque ele estava brincando que ele era um missionário que ia evangelizar. E ela tá aqui com um pauzinho atravessando aqui. Sim. Eu achando que ela tava com o bracinho gordo. E aqui, ó, a mochilinha. Gostei muito do desenho, Isabela. Muito fofo. Eu coloquei um sol aqui.